Bom dia quem está assistindo pela internet também. Eu vou só uma abertura aqui com vocês, né? Eu sou a Gabriele, acho que todos me conhecem. Eu trabalho aqui no INAPO, no Identidade Energética, né? Hoje a gente tem então um workshop Como a perda de energias afeta a nossa saúde e vitaminas, com o JF. Então, o JF é descobridor e compilador da descoberta INATO e também, né, a pessoa que descobriu essa questão das energias. Ao longo da sua trajetória, ele foi percebendo que existia diferentes padrões energéticos que se diferenciavam entre várias pessoas. Então, ele percebeu através das capacidades receptoras que ele tem, né, ele tem uma sensibilidade um pouco maior para sentir as energias, que existiam grupos energéticos específicos. Esses mesmos grupos energéticos possuíam um padrão vibratório, onde se enquadravam muitas pessoas que possuíam um tipo idêntico de energia, vibrações e frequência. Isso ele vai explorar um pouco mais ao longo do workshop. Aqui tem alguns livros dele, né? Então, o Você é a Cura, traduzido em espanhol e inglês, né? E aqui a versão em Portugal. Né? Então, é um livro onde ele fala bastante sobre essa questão das doenças inventadas, que foram inventadas a partir de comportamentos que a gente vê que as pessoas têm, né? A pessoa é muito distraída. Não, nem sempre é só uma distração, né? É uma pessoa que foca no que é interessante para ela, por exemplo, né? Ou hiperatividade, enfim. O Você é a Cura 2 também segue nessa linha, né? Uma continuação, onde ele traz provas, né, de que realmente muitas doenças são inventadas. Um trabalho feliz na vida, da criança ao adulto, né? Então aqui ele traz bastante sobre o conhecimento da descoberta INATO, tanto na vida escolar como profissional. O e-book do Identidade Energética, né? Foi o primeiro e-book que a gente lançou, então onde ele traz o conhecimento dos grupos energéticos, né? Dos campos quânticos energéticos de cada pessoa. E o Eu Sou Assim Mesmo, que foi o último livro que ele lançou no ano passado, né? Então, onde ele também traz uma visão bem profissional das inteligências, dos grupos naturais de inteligência. Né? Então, vou chamar o JF agora, né? Ele vai dar continuidade aqui com vocês. Fiquem à vontade. Bom dia. Façam perguntas, comentem, tá? A gente está aqui para trocar ideias, né? Experiências. Obrigado, Gabi. Bom dia. Então, vamos lá, pessoal. Né? Sejam bem-vindos aqui ao Instituto da Evolução Humana e aqui, nesse momento, Identidade Energética, né? Que aqui são os dois projetos que andam juntos, né? Que surpresa aí! A gente aqui não esperava que estaria aqui, muito bem. Vamos lá, então. Obrigado. Perda de energia e saúde, né? Quando falamos de energia e bem-estar, é comum, assim, pensarmos nos chakras, em seus desequilíbrios. Esses vórtices energéticos refletem aspectos mais profundos do nosso ser e indicam possíveis desajustes no corpo físico e nas emoções. Okay. Mas eu preciso fazer uma pergunta para saber até que ponto eu posso explorar para não ficar muito profundo, né? Vamos começar por lá, por trás. Algum conhecimento sobre chakra? Sim, sou reikiano. Reikiano, então ótimo. Clarice? Sim, já fiz identidade Já energética. fiz. Franco? Seu nome? Pablo. Pablo. Seja bem. Muito obrigado. Algum conhecimento de chakra? Franco? Não, nem pouco. Bem pouco. Daniele? Acompanhando a Clarice, mínimo. Mínimo, ok. Seu nome? Douglas. Douglas, tem algum conhecimento de chakra? Uma ideia, sim. Uma ideia. Certo, ok. Ana? Aqui, né? Sim. Também tem conhecimento. Jussara? Aqui também eu cheguei a fazer nível 1, nível 2 do reiki, mas aí eu desisti. Ok. Você já fez identidade energética? Já fiz identidade Tem energética. conhecimento de chakra? Sim. Muito bem. Você? Também já fiz reiki e já fiz identidade energética. Dos conhecimentos aqui, da identidade energética. Muito bem. Muito bem, porque chakra eu estudo pelo menos aí eu não quero dizer, porque como eu estou com 30 anos, como é que eu vou dizer isso agora? Vai ser confuso. Vai ser confuso agora. Tem 30 e está indo para 37 anos que eu estudo chakras, né? Ou seja, para 37 anos já que eu estudo chakras. Já estudei tudo, todas as linhas. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito... Ou tem que provar aquilo, ou prova, ou para mim eu tenho essa questão, não é que eu desaprove, mas aquilo ali já eu consigo desconstruir aquilo que sai de um paradigma com muita facilidade, né, das caixas. E infelizmente muita gente não consegue sair das caixas. Uma vez fez um curso ou adquiriu um conhecimento, ela se fecha naquilo e idolatra esse conhecimento. Isso aí é uma perda muito grande, porque nada mais você vai conseguir absorver
durante a tua vida, né? Ok. Então, para fazer um pouquinho, sem fazer autobiografia aqui. Bem, a perda de energia e saúde, ela acontece com todos nós, independe de você, da sua crença, independe do que você busque na vida, porque os chakras, eles fazem parte da natureza humana, ok? Embora nós tenhamos muitas pessoas que não vão absorver isso por conta desses paradigmas que eu tracei para vocês. Bem, a relação entre a perda de energia e a saúde física, né? Um chakra em desequilíbrio pode indicar excesso ou deficiência energética. Eu tenho para mais de 40 vídeos de chakra, o que eu passo na identidade energética, é o que se aproxima mais, né? Porque são autores, né? Se aproxima mais. Tem que fazer até um vídeo sobre chakra, poderia fazer também. Já disseram isso, poderia fazer um. Se aproxima mais dos microtúbulos, se aprofunda mais nos chakras, numa realidade que a gente pode estar aplicando para as pessoas, né? Então, o chakra em desequilíbrio, ele traz pode estar em excesso, né? Eu, como terapeuta holístico, porque assim, quando você fala assim, fulano é terapeuta holístico, né? Com todo respeito, uso o nome holístico, que vem de holos, que vem do grego, mas ele não mede a questão psíquica da pessoa. O reiki é maravilhoso, o teta healing, barra de axis, todas essas técnicas que vieram, as pessoas que tiveram, que elaboraram, que se esforçaram para fazer isso, qual foi o intuito? De beneficiar pessoas, de ajudar as pessoas, até mesmo de curar as pessoas. O que acontece é que, por que não dá certo no universo de 1 a 10, você que é mestre de reiki, né, e hoje está aqui conosco na unidade energética, que teve que desconstruir muita coisa, né, por isso que você falava aqui no 5º, 6º, 7º, é que você conseguiu, né, compreender, porque primeiro, para vocês entenderem um pouco, a Inato, que ela falou ali, é uma descoberta que eu fiz há 26 anos atrás. E passei uns 2 anos ignorando aquilo, porque eu achava que quem tinha que ter feito essa descoberta era um psiquiatra, um psicólogo, um neurocientista, mas eu estava muito enganado na época. Quando eu fui estudar neurociência, eu sou formado pela Gestalt, né, na Alemanha, né, Gestalt terapia, método Gestalt, e isso foi depois, né, quando eu fiz a descoberta, eu fui buscar os conhecimentos que poderiam, se alguém não já tinha descoberto isso. E aí, no entanto, eu vi que realmente é uma questão natural. Pelo que eu vi aqui, eu vou ficar à vontade para falar sobre a psicometria. Eu tenho isso desde pequeno, né, mas não sabia disso, entre outras coisas, que com 14, 15 anos minha mãe estava me internando na psiquiatria, né? E quando eu era criança, eu lembro que minha avó, eu sou descendente de índio, né, pela parte da minha mãe, pela 4ª geração de índio, né? Eu sou do 4º ou 3º, acho que é 4º isso. Eu lembro que minha avó me pegava como criança, fazia botar a mão na ferida das pessoas, soprar, não sei o que e tal, ela, né, tinha aquela questão indígena. Só que minha mãe, depois que minha avó se partiu e tudo, na adolescência eu tive muita questão de psicometria, sabe, de hipersensibilidade. Hoje também não vamos falar sobre sensibilidade, está me vindo a intuição aqui, que 1 ou 2 pessoas devem estar passando alguma coisa de quando a tua sensibilidade que já existiu, mas ela pode eclodir diante ou da busca do conhecimento ou na presença de algumas pessoas pode eclodir essa hipersensibilidade. No caso, na adolescência, né, nós temos um órgão que se chama o timo aqui, então os homens aqui, os meninos, né, quando estavam, e vocês que estão assistindo aí, os meninos e as meninas elas são mais rápidas, o timo ele explode quando vem a menstruação, ele toma. Então se uma criança, uma filha mesmo, que eu tenho mais velha, com 9 anos ela já menstruou, então aqui no timo ele explode e ele cria uma identidade, ou seja, ele cria para cada órgão do nosso corpo, ele cria vamos dizer assim, dentro de um protocolo de energia, que a física quântica logo vai comprovar isso, ele cria o quê? Ele cria uma identidade para cada órgão energético. Então, os frequenciais que hoje a biorressonância tem, que eu também sou formado em biorressonância, tá? Essa aqui é uma das maletinhas que eu trouxe ali, só de vitaminas, tem outras lá que eu sou formado pelo método japonês do Hadou, né? Pelo Kun Inamoto, e também sou formado pelo outro lá, que é a maletinha do Lai Ribeiro. Enfim, essas frequências que são elaboradas em cada órgão quando o timo explode, no homem, no menino, é quando vai chegando na puberdade ali, que vai a glândula pituitária, a glândula hipófise, ela explode todas essas energias, e aí fica, o timo ele deixa de existir como aqui, mas ele está existindo, provocando uma frequência em todos nós. Então todos nós temos essas frequências no corpo. Muita gente ignora. Essa vai ser a medicina do futuro.
Então, quando você, seja reikiano, da barra de Axis, que é maravilhosa, todos eles, né? O Theta Healing, seja a coerência cardíaca, que você vê, são pessoas emocionais que percebem a coerência cardíaca, né? Quem é da inteligência emocional aqui já percebe o outro como está. Coerência cardíaca, isso aí falam que todos nós temos que desenvolver essa empatia. Mas é impossível o Leandro desenvolver essa empatia, o próprio Ranier desenvolver essa empatia, né? Tem pessoas, até você desenvolver essa empatia também, que é da inteligência ativa, vai ser difícil o próprio Evandro desenvolver essa empatia, porque são empatias provisórias e temporárias. Agora, a empatia mora aqui. É o Pablo, desculpa, Pablo. O Pablo também, o Pablo se acha mais emocional ou mais racional? Emocional. Emocional, né? Eu já vi isso já. Você tem empatia e você se acha mais emocional ou mais ativo? Não sabe, né? Não, acho que é buscar o equilíbrio. Sim, mas a gente tem sempre uma coisa que é mais forte na gente, né? Porque tem uma que é a natureza, isso eu comprovo aqui, comprovei na Nova Zelândia, Inglaterra, Portugal, nesses 24 países que eu tive a oportunidade de viajar, todos eles eu comprovei, pelo menos, alguns foram com poucas pessoas, outros foram com Portugal, já com quase 300 pessoas já conhecem a ser psíquico 1, né? Então, e é muito bom ter pessoas que não conhecem aqui, porque quem está aqui vai mostrar para vocês que é uma realidade, não é uma teoria, não é um curso, não é um conhecimento apenas. Eu sou apenas um mero descobridor. O restante aí já estava na natureza, né? Okay. Então, nós temos essa questão das frequências. Então, o chakra, ele pode ter o excesso de energia, eu posso estar com excesso de energia, e principalmente as pessoas da inteligência ativa, como a Jussara, como a Maristela, elas podem ter um excesso de energia. Porque vocês vão conhecer os campos quânticos energéticos, né, que foi uma descoberta que eu fiz há muito tempo, e depois eu consegui elaborar ela dentro do projeto de identidade energética. O projeto de identidade energética é um projeto que daria para estudar 4 anos a 5. Só que a gente dividiu em módulos. Nós temos um módulo para beneficiar a humanidade, que o Reiki podia usar, mas será que o Reiki não vai usar? Será que ele tem humildade suficiente? Será que o Theta Healing as pessoas vão ter? Não, porque esse aqui que é o caminho certo. O grande problema da humanidade hoje é o orgulho. E reconhecer que, poxa, aquilo ali pode me ajudar. Ok, muito bem. Então nós temos aqui um excesso de energia, ou a falta dessa energia no chakra, ou seja, uma drenagem energética, que o foco principal hoje desse trabalho foi uma descoberta que eu fiz recentemente, e essas pessoas fizeram exame de sangue, porque eu sou muito cético, né? Eu tenho um ceticismo assim, e isso me atrapalha muitas vezes, né? Já está ali, a prova está ali, mas eu ainda quero mais prova, porque eu tenho um problema sério. Se eu falar alguma coisa que eu não conseguir provar, não é que eu vou me matar, mas eu vou virar um andarilho e vou sair de cena, porque para mim isso vai me deixar muito perturbado, né? Entende? Acho que... Então, assim, essa interconexão entre os chakras faz com que, se não tratado, pode levar a distúrbios físicos e emocionais. Muitas pessoas têm problemas energéticos que, quando não são tratados, porque, olha, a natureza é tão fantástica, né? O universo, aqui não tem nenhum cunho religioso, está ligado a nenhum dogma, tá? Mas você vê que o universo ele conspira, que várias técnicas vêm para ajudar vários tipos de pessoas. Você vê, barra de Axis, a Gabi tentou fazer, todas as pessoas da inteligência ativa, a Ana, a Jussara ou a Maristela, se fizerem uma barra de Axis, todos que pediram para experimentar, não fui experimentar, ficaram com dor de cabeça incrível. Por quê? Porque aqui o identidade energética mostra que o campo mental das 3 aqui está em último plano, né? Okay? Está em último plano. Olha, eles são tão instintivos que se eles quiserem colocar um DIU ou quer tomar uma droga psiquiátrica, né? Que remédio não é aqui. Neles aqui vai demorar muito a fazer efeito. O organismo deles são muito instintivo, vai repudiar. Enquanto, se eles dois tomarem aqui, vai haver uma adaptabilidade. Aqui vai haver uma coesão ou um molde com aquilo. Mas do jeito que tem molde com as pessoas, vai ter com as substâncias. Não é? Ok? E aqui ela pode não fazer efeito. Quer dizer, até para a farmacologia no futuro, porque nós temos uma farmacologia interna dentro de nós que as pessoas não estudam. Eu estava fazendo parte de uma bolsa de estudo lá na Nova Zelândia, que a gente estava estudando o cérebro e a parte do sistema nervoso. E é fantástico quando você estuda o cérebro, que eu vou estudar sempre, faz 19 anos que eu estudo, mas eu acho que
É como o universo, né? Eu só se não dá neito, aí as pessoas dizem assim, poxa, muita gente botando que o cérebro está piscando aqui, piscando ali, a mídia colocando, o pessoal não entende. Aí, cientistas que sabem que não é assim, colocou um ultimato, parem de fazer isso. Eles abriram o cérebro de maior quantidade que essa, randomizado no estudo, teve a meta-análise para ver, e viu que nas pessoas emocionais que estão aqui, as atividades cognitivas estão fazendo em outra área, enquanto as pessoas racionais estão em outra área, enquanto as ativas, só que eles não sabem desses três aí que eu estou falando, mas da diferença entre as pessoas. Nós não temos os mesmos caminhos cognitivos, por isso que há bloqueio nas relações. Quando eu aqui quero colocar o meu ponto de vista, você quer colocar o seu ponto de vista, há uma ruptura energética, a gente já não bate bem energeticamente. E se a gente for, né, na moral, fazer qualquer coisa, aí aquilo vai acontecer o quê? A gente vai se conectar e vai se repudiar ao mesmo tempo. Não é? Você vê que as pessoas, a Gabi, acho que ela estava fazendo masoterapia, entre outros cursos que ela fez, e há muitos anos atrás eu disse para mim, quando ela atuava como masoterapeuta, que eu descobri os pontos de cada grupo de inteligência, isso aí eu vou falar depois. São pontos cruciais, tem pontos que você vai tocar, até na acupuntura, que é a Elis Michelin, né, de São Paulo, é uma expert em acupuntura, ela já entendeu, que ela já fez várias vezes medicina energética, que existem pontos nas pessoas. Mas a medicina chinesa, ela botava vários pontos e tinha aquela pessoa intuitiva que só colocava em alguns pontos. Se chama o tato magnético. Tem pessoas que nasceram com o tato magnético. A mão vai direto no ponto. E tem pessoas que não nasceram com esse tato magnético. Ok? Muito bem. Então essa interconexão entre os chakras faz com que o desequilíbrio de um afete o outro. Ou seja, nós temos os chakras principais, né, que é o coronário, o frontal, o laríngeo, né, o cardíaco, né, umbilical, que também tem outros vários nomes, eu prefiro chamar de umbilical aqui. Nós temos aqui, aí nós temos chakras como o genérico, mas temos chakras secundários como o esplênico, que eu vou falar hoje, vai ser o foco, vai ser esse aqui, para a descoberta que nós fizemos, o esplênico. Okay? Mas 5 desses chakras aqui, e tem um básico aqui também, o Kundalini, todos esses chakras aqui, se eles tiverem, principalmente existem chakras de alta frequência e de baixa frequência. Baixa frequência não é pejorativo. Baixa frequência que são mais terra-terra, e o chakra de alta frequência que estão perto de uma questão do coronário, que é o Menedja, que vai captar as energias, porque eu já vi pessoas que isso aqui é totalmente escuro, o chakra. Todas as pessoas materialistas que não estão nem aí com nada, que não, a natureza não existe nada, né? Dorme como um cavalo e acorda como um jumento, desculpa a expressão, essas pessoas, eu com essa questão que me veio desde criança, que eu tenho uma psicometria, o que acontece? Essas pessoas têm um chakra coronário meio, está desligado, não é que esteja apagado, está desligado. Não tem, vamos dizer assim, não tem absorção com o cosmos, absorção com... A frequência dela está naquela frequência mais, vamos dizer assim, aqui não tem frequência de encontro de ondas com os outros, ok? Então vocês estão aí bem. Vamos lá. E nós temos aqui então, se eu estiver falando muito complicado, vocês falam aí, então eu volto um pouco. Então essas influências externas, como ambientes negativos, relações tóxicas e padrões emocionais, influenciam essas perdas. Porque você pode ir para um ambiente aqui, levanta a mão aqui quem já foi para um ambiente e se sentiu mal e teve vontade de sair. Levanta a mão. Por que isso acontece? Isso é uma refração. Eu tenho uma refração energética porque tem 2 motivos. Vamos colocar aqui 2 pontos fundamentais e básicos ao mesmo tempo. Que são o seguinte: ou a minha energia é ruim e o ambiente está bom, ou a energia do ambiente está ruim. Quando a gente fala ruim e bom, tem que entender o seguinte: são níveis. Se eu tenho um nível de bondade, um nível de energia, que eu estou ali de empatia, que fala tanto em empatia. Né? Empatia são coisas dos emocionais. Racional e ativo, alguns podem ter empatia, mas provisória. Mas só a inteligência emocional, que tem 4 personalidades, já comprovei isso várias vezes, né? Que vai ter empatia, porque nasceu para ter empatia. Okay? Aí você chega num ambiente, aquela energia totalmente empatia, as pessoas estão preocupadas uns com os outros e você está com uma outra energia, só aí já dá uma refração, ou seja, não dá consonância, não tem ressonância nem consonância. Aí já a pessoa não sente vontade de ficar naquele ambiente, você tem vontade de correr, de sair dali. A mesma coisa as pessoas que entram num ambiente que
Tá ruim. Mas por que é ruim? Não é ruim para você, mas para ninguém que está ali é ruim. Uma vez foi a única vez que eu entrei numa boate na minha vida, acho que nem existe boate, nem sei se existe isso mais. Mas eu entrei. E a energia estava tão pesada. E depois eu entrei no outro boate que eu não me senti mal. Foi 2 vezes, acho que foi 2 vezes que eu entrei. E uma outra eu entrei e fiquei lá e, meu Deus, e dancei. O pessoal, né, tava lá, né? Cada um estava fazendo o que gosta, um fumava a sua erva, o outro fazia não sei o que lá, mas não tinha. Por quê? Porque tinha alegria ali. No outro, tinha uma coisa, além de ser muito escuro o ambiente, estava um ambiente perturbado, saturado de energias degradantes, intenções degradantes, motivações degradantes. Tudo isso, o que acontece? Me fez com a minha hipersensibilidade, que eu já nasci assim, eu tinha que sair daquele ambiente correndo e cheguei a vomitar, inclusive, sem beber nada, sem tomar nada. E para mim vomitar, nem botando o dedo aqui, enfiando, não tem assim, sei lá, um fio aqui eu não consigo, porque tem gente que tem logo, né? Eu não tenho ânsia de bom. Eu posso escovar meus dedos, botar a escova lá na garganta e voltar. E ali, sem nada, nem tomava água, nada. Questão de segundos. Você que pratica o jiu-jitsu, é professor de jiu-jitsu, quando você está numa competição, você está focado, a outra pessoa está. Então não existe interação. Mas se você estiver lutando com uma pessoa emocional, né, com o Pablo, né? Com o Pablo, ou você está lutando com a Clarice lá, são emocionais assim, você está lutando, ela pode absorver a sua força e usar essa força contra você. Isso aí o pessoal não sabe do jiu-jitsu, quem luta aí. O pessoal do atletismo não sabe disso, porque eu sou o modo, ela é tão rápido o modo da Clarice que ela absorve e devolve. Entende? Principalmente o grupo dela, que é um grupo que tem um ki ali dentro que pode aumentar essa força. E tem coisas que as pessoas não entendem. Cara, eu ganhei daquele, mas daquele ali eu não consigo ganhar, porque a pessoa usou a força sua, bateu aqui, voltou e jogou contra você. Sim. Mas isso de forma consciente ou inconsciente? Inconsciente, Pablo, totalmente inconsciente. A Clarice, ela é a única que tem aqui. Você pensa mais em você ou nos outros? Boa pergunta. Eu estou numa caminhada de pensar mais no meu desenvolvimento. Está numa caminhada ainda. Mas você gosta de paz e tranquilidade. Mas eu vejo mais o externo. Mas você, as crianças e animais gostam de você, já percebeu isso? Sim. Porque isso é inato em você. Sim. A palavra inato, o que é que eu fiz? Inato na língua portuguesa. Coloquei um H, uma IU, e coloquei inteligência naturais humanas. Então, isso é inato em você. Não é? Porque assim, ó, se você for uma criança que estiver chorando aqui, o bebê chorando, não quer dormir, eu colocar no colo dessas 3 aqui, o bebê vai gritar mais ainda. Se eu colocar no seu colo, o bebê vai parar de chorar. Assim, porque você tem uma energia calmante inato. Elas nunca vão ter energia calmante, nunca, never nessa vida. Pode treinar, fazer reiki, ser mestre de reiki, ir para a China, fazer 500 cursos de meditação. Aliás, primeiro que meditar nem consegue. Esse aqui, se eles 3 aqui conseguirem meditar, eu vou dizer que eu sou uma farsa. Pode pegar o melhor mestre de meditação. Por quê? Quem criou a meditação? Pessoas como vocês. Mas a partir desse princípio não cria esse bloqueio da busca do equilíbrio, vamos dizer assim, né? Que claro, como ele falou, eu quero o equilíbrio, né? Mas a gente tem uma tendência sempre, por isso que existe o equilíbrio, porque a gente precisa do outro campo. Mas não consegue porque não nasceu, veja bem. Existem uns autores que é o Dr. Benson e o Dr. Mário Alonso Pugh, que é um madrilenho, e uma pessoa dos Estados Unidos que é o Dr. Benson, eles são de Harvard, né? Eles criaram, antes da pandemia ali um pouco, o Mindfulness. Sim. Ok. Você consegue, eu posso falar uma coisa particular sobre você? Pode. Você confirma ou não? Por exemplo, o Pablo, né, o Eduardo, que está do outro lado ali, eles têm a caixinha do nada. O que é a caixinha do nada? Eu posso parar ali e ficar sem. É um momento que eu preciso durante o dia. Você entende o que eu estou dizendo? Totalmente, né? O Fabrício, que está ali, a terapeuta capilar, também é do mesmo grupo seu. O que é que acontece? Olha só como acontece a coisa na humanidade. Eu consigo fazer isso. Estou lá no Tibete, estou lá, o Siddhartha Gautama, aos 26 anos, 6 meses, 4 dias, vai lá e quer sair dali daquela vida ali, né? Uma metáfora grande da história. E ele conseguia fazer isso, o Siddhartha Gautama. Por quê? Porque eu conseguia ter a caixinha do nada, mas essas 3 pessoas, que tem milhões e milhões de pessoas desses aqui no mundo, como a Carol Duque, ó, diferente, ó. Você seria representando como o Mindfulness. Você é o Dr. Benson, né?
ok? E você é o Dr. Benson aí, que representa, né, vocês ali, e tem o outro lá que é, vamos supor, o Dr. Pablo. Vocês chegam lá e diz assim, tem que ficar presente, porque eles não conseguem e você que consegue, então as pessoas têm que ficar presentes, né? Mas aí vai destruir todos os bilhões de pessoas que existem no grupo dele, que jamais vão ficar presentes, não querem ficar presentes, não nasceram, e são diagnosticados, todos os três hoje aqui, se tivesse 12 anos, 9, TDAH. TDAH, por quê? Porque são pessoas que estão aqui com você, ó, mas não está aqui, eu já peguei o que você está dizendo, já estou fazendo a minha agenda. Eu dirijo o carro, posso capotar. Eu tenho um carro que tem sensores por todo canto, até aqui do lado. Tem sensor por todo canto, porque eu voltei a dirigir, passei 4 anos sem dirigir, estava viajando, vivendo outro país. E aí ele tem sensor até para dizer se uma pessoa vem aqui, se outra pessoa vem aqui, porque eu tenho dificuldade de prestar atenção, às vezes música, eu coloco a música, mas não estou nem escutando a música porque eu estou prestando atenção no trânsito. Se for o Leandro, o Evandro, o Ranieri, eles estão escutando música. Por exemplo, o meu filho, o David, meu Deus, eu digo, não, vai agora no meu carro, não vou não, porque o David, ele está aqui no celular, está com outro celular aqui, está dirigindo, fazendo curva em velocidade e eu segurando aqui, ó. Para com isso, cara, para com isso. Porque eles têm essa aplicabilidade, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Mas assim, É que como vocês não conhecem essa descoberta, aí vai ficar sempre no... a gente poderia resumir isso nos quadros ali, tipo, com essa identidade, com essa habilidade. Esses quadros aqui? Como é o que tu está trazendo isso mais ou menos assim? Sim, sim, só que não existe padrões. Não, sim, só para mim complementar, para mim poder... Isso agora, nesse momento, é de desconstrução agora. Mas aí a partir do momento que eu me identifico, que ele se identifica, né? Sim. Certo, a gente tem uma habilidade, vamos dizer assim. Mas essa habilidade, ela pode, de alguma forma, me desequilibrar também, não pode? Então, Mas esse encontro com o outro, vamos dizer assim, não se tornar o outro, não ele ser um mindfulness, uma pessoa, mas ele precisar disso para trazer um equilíbrio também. mas é impossível. Aí a palavra é que eu provo. Se você fizer um guia inato aqui, quem vai provar é você com você mesmo. Você vai ver aqui, como você não está dentro dele... Mas aí se torna fadado, assim, tipo assim... Não é fadado, é porque aí vai ter que discutir com Deus ou Big Bang, não foi eu que fiz. Não, entendi. Agora, como é que pode pessoas de outros países, com outras línguas, ter o mesmo grupo deles e pensar igual a eles e não conseguir fazer Não, isso? isso para mim não Teve faz um sentido. empresário muito rico, não vou dizer porque eu acho que tem pessoas mais ricas que ele, mas na época era um dos mais ricos aqui, de Brusque. E aí eu fiz um curso na CIF, meus clientes foram lá, alguns fichas, tinha as aço-peças, os chimitos, um monte. Aquela ZM lá e tal. E o cara, ele vivia com a iPhone 13, era o primeiro, não prestava atenção em mim nem nada, houve uma brincadeira lá que eu conto no discurso, mas houve um negócio também que é a mesma pessoa. Quando eu falei sobre meditação, ele estava marcado uma meditação com um yoga que é indiano, que estava em Balneário Camboriú, e só os empresários ali, só o dinheiro que ele gastou para estar com esse yoga ali, que estavam promovendo, foi uma baba grande dinheiro. E ele ficou chateado e disse, comentou com uma pessoa, um outro empresário que é do grupo da Clarice, que é uma pessoa voltada a pensar nos outros, né? Comentou com ele, ó, tudo que ele falou é 100%, só esse negócio de yoga que eu vou provar a ele que eu vou conseguir. Ele é do grupo seu e seu. Aí, lógico, a mesma coisa que você está fazendo comigo agora, né? Mas a gente tem como provar com as pessoas. Eu sou o cara mais feliz do mundo porque, nesse sentido, sim, eu sou feliz, né? Talvez não seja feliz plenamente em todos os meus aspectos da minha vida. Mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque isso que eu estou dizendo, quem prova para mim não sou eu, são vocês. Quando depois quiser pelo menos, você precisa. Para falar mal ou julgar, tem que ir até o 3, aí você vai descobrir tanta coisa sobre você. E aí o que aconteceu? Ele foi para yoga. E aí o cara tinha um negócio aqui, botou o negocinho dele aqui também. E ele disse que quando o cara fez... Aí quando ele começou, ele já viu que estava ele não conseguia parar os pensamentos. Então ele começou a olhar a turma. Aí o yoga veio assim, faça um mantra. Aí ele pegou, fez a agenda dele toda na cabeça, pensou em 500 mil coisas ali. É assim ou é, vocês? Não é? E aí, todo mundo já tinha terminado e o cara fez assim para ele, ó. Ele abriu os olhos, aí o cara fez, que mantra profundo. Ele fez assim, muito profundo. Por quê? Agora, para você isso é uma chupeta. E olha, aí tá, agora você falou uma coisa certa. Se você estiver desequilibrado, você pode vir aqui, Pablo, para eu fazer um painel com você?
Eu gosto de provar com a própria pessoa. Ok? Por favor, aqui em frente para eles. Isso aqui eu fiz para os analfabetos de pai e mãe do Vale do Rio Tijucas, na cidade de Canelinha. Me serviu lá na Werther Universität em Deutschland, na Alemanha. Eu quis provar para os analfabetos porque eles são uma turma inusitada, que os sócios não queriam, porque eles tinham comprado aquelas olarias e tinha uma fábrica de estofado no bar prestando serviço de mentor, né? E aí eles resolveram, brigaram, eu peguei e me meti no meio e disse, me interessa fazer isso. Ó, já te fiz com os deficientes visuais da Cevale, já fiz com a professora de Libras, já fiz com o síndrome de Down, né? Agora só estou esperando porque o autismo é tão mentiroso no Brasil, só tem no Brasil e nos Estados Unidos. Na Nova Zelândia não tem espectro 1, 2, 3, 4, 5, o resto do mundo eu estou pesquisando, não tem. Só 2 países tem, um que imita o outro. Espectro 1, 2, 3, 4, 5 de autismo, ok. Que agora é uma moda, né? É bom para poder comprar carro mais barato, né? Ok. Mas vamos lá, aí eu tinha que dizer para os analfabetos, como não tinha nada escrito, que aqui seria o corpo, da cabeça aos pés, você é uma pessoa da inteligência emocional, correto? Certo. O que é maior, da cabeça aos pés ou aos seus braços? O que é maior, da cabeça aos pés ou aos seus braços? É uma coisa? Não, Não, da cabeça não. são os 2 braços. Ah, da Da cabeça aos pés. Ótimo. Mas os 2 braços é o tamanho do Isso, corpo. é que eu quero dizer, mas esse entendimento quase que acontece em São Paulo uma vez, numa universidade que eu não vou falar o nome, cheguei de tarde para aplicar o restante do programa, e os caras estavam assim, ô professor meu, esse meu braço estou usando mais esse do que esse meu. Não, é o tamanho do Aí eu braço. fiquei pensando, não, só tem cartilagem, sangue, osso, eu estou dando uma metáfora porque Sim. acontece aqui e eu estou lidando com os analfabetos, e me serve hoje para grandes universidades. Certo. Qual é o braço que você mais usa? Podia ser esse aqui. Então você tem um ego de apoio, aí eu vou falar sobre o desequilíbrio que ele falou. Você tem um ego de apoio que você tem metas, se esforça, ok? Desse ego de apoio. Sente isso dentro de você? Bom, quem prova é ele mesmo. Aí você tem outro ego de apoio, e eu nunca vi você na minha vida, primeiramente. Você tem um ego de apoio que aqui você teve muitos bloqueios, travas e desconfiança, e você ficou cismado, ou você deu branco na hora de uma prova, quando era mais novo. Ou seja, eu tinha estudado e tudo mais, mas se tiver pressão dos outros, me dá bloqueio. Se não tiver minha própria pressão, não dá nada, ok? E onde você aqui pode cismar e ficar desconfiado. Você fica desconfiado, você sabe disso, né? Algumas vezes. Sim. Mas ele é como se fosse o braço esquerdo, por isso que você demorou a dizer, porque ele funciona hoje mais com a esquerda. Eu só uso para dirigir ou fazer alguma coisa. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa, né? O que é que acontece aqui? Onde é que há o desequilíbrio aqui? O desequilíbrio é se você não estiver usando o que a natureza te deu, que é o teu eixo central, e você começar a usar isso aqui porque um relacionamento, alguém está dizendo que você tem que criar meta, que você tem que criar, e aí você perde a sua programação natural. Aí há o desequilíbrio. Mas não de uma pessoa para outra, porque nós somos todos inteligentes nessa sala, só que não funcionamos do mesmo jeito. Muito obrigado. Por favor. Uma salva de palmas. Ok? Pois não, Leandro? Uma vez eu fui, muitos anos atrás, fui numa terapeuta, ela fazia reiki, assim e tal, né? E quando eu cheguei nessa sala, eu vi que ela era uma pessoa bem empática, assim, sabe? Bem emocional. E ela me colocou na maca e colocou uma meditação, sabe? Só que nessa meditação ela dizia para me conectar no meu coração e nas emoções e tudo mais, mas eu estava me sentindo uma pessoa tão fria, não conseguia, parece que acessar isso que ela queria, sabe? E eu viajei aquilo, eu fui pensar em outras coisas, cara, e desliguei daquela meditação como se eu não escutasse aquela meditação, e ela fez a terapia e tudo, só que eu não falei para ela, tipo, sabe, eu não quis desagradar ela. E daí, para ela, certo, foi uma coisa assim, nossa, ela atendia as expectativas do Leandro. Mas eu não fui sincero, né? Talvez eu deveria ser sincero. E assim, 100% das pessoas do seu grupo e do grupo dela fazem esse tipo de coisa, que é a agradabilidade da imagem. Pessoas do meu grupo, ou do grupo da Jussara, ou da Ana, ou dela, não pergunte. Se perguntar aqui, ó, a nós 4 aqui, se foi bom, né? Talvez até a Gabi, que tem um emocional também, mas aqui vai dizer assim, olha, né? Eu depende da pessoa, assim, se é uma pessoa amiga, eu falo, mas se é uma pessoa que eu nunca vou ter mais. Eu já falo para amigo e desamigo, quem for. Se não for bom, eu vou falar, porque como ex-professor de marketing, quando eu saio de um lugar, eu digo, olha, esse atendimento aí não é possível. Isso se chama para ensinar. Eu não vou proteger o erro, porque o investidor, o dono daquele café, ele está sendo prejudicado. Eu tenho que dizer a alguém, olha, aquilo que o pessoal faz, se faz, ele jogou o negócio assim na mesa. Eu não tenho culpa se ele não está bem no dia dele. Eu sou um cliente, eu vim aqui tomar um café. Até essa energia que está no café eu não vou tomar. Porque eu sei que me faz mal.
Quando eu vou para um almoço, é ruim também ter muita psicometria. Quando eu vou para um almoço ali, que está tudo ali, que é o self-service, eu já saí do self-service que eu desliguei, porque eu vi que a pessoa que cozinhou aquilo estava com energia tão assim que eu não vou comer aquela comida, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu vou em alguns lugares porque eu sei que o pessoal ali, você com amor, está não sei quantos anos ali, não vou morrer ali, pois não. Não, é quando o senhor falou assim, no caso de esse dá e esse não dá, eu vejo que na minha percepção assim é um pouco limitado, né? Porque muitas vezes o que a gente coloca assim como, eu não consigo me concentrar, ou minha cabeça fica passando um monte de coisa, isso aí é natural de todo mundo, não tem como tu focar só e somente em uma coisa, e no que tu foca, na verdade, aquilo é psicológico, é uma imaginação tua, né? Agora tem algo além da psicologia que às vezes depende, eu acredito que em contato com certos seres ou pessoas que entendem melhor sobre como a transmissão dessa energia acontece, muitas vezes pode, porque querendo ou não, intelectualmente, com o nosso pensamento, a gente não consegue fazer acontecer o que está acontecendo dentro de nós o tempo inteiro, certo? Não consegue fazer um coração bater com os teus pensamentos, ou transformar comida em pessoa, ou coisa assim. Então, da mesma forma, eu vejo que é como ir para a academia. Se tu vai lá até o... Como é que é o nome? Desculpa. Franco, desculpa. Para ele aprender uma chave de braço, sei lá, um triângulo, ele teve que treinar várias vezes. Para jogar futebol, para tu ir para a academia, quer ganhar bíceps, tu tem que treinar várias vezes. Então, eu vejo que isso pode ser, de certa forma, porque eu medito já faz alguns anos, todos os dias, por algumas horas, e não sei, nunca cheguei num estado assim, que eu fico só focado em o pensamento fica passando, né? Mas no dele não, ele consegue, se ele estiver no eixo, o Pablo estiver completamente no eixo. Eu tenho outras pessoas, como a Ana Araújo, que é psicóloga daqui, que ela é do grupo também, só muda que você é emocional na frente, ela é racional, consegue ter a caixinha do nada. A sua visão é uma visão exatamente sistêmica, no sentido de que é o que foi pregado para as pessoas. No dia que você fizer o C5 e você vê as pessoas comprovando, para ele trazer a esposa dele, ele validou, mas depois ela é difícil validar, né? Porque ela representa o inconsciente coletivo de Blumenau. O inconsciente coletivo de Blumenau, ele é formado por desconfiança, não acredita em tudo e grupo. É a cidade que mais tem grupo acho que tem grupo por habitante na América Latina. Só de Cacetiro tem a de A a Z, grupo isso, grupo aquilo, estamos de 1, 2, 3 o retorno, todo mundo aqui é pensamento gregário. Se você for atravessar a BR, o antagônico que é Itajaí, aqui está perdendo, mas eu tenho 30 anos em Blumenau, eu lembro que quando eu cheguei aqui tinha desfile de moda nos supermercados, as pessoas estavam tudo chique. Teve um cliente meu que não me reconheceu, porque eu estava com a camisa e aqui a pontinha estava rasgada, eu fui rapidamente no supermercado, passou por mim quando chegou na cliente, que eu digo, na época eles chamavam isso de consultoria, cheguei lá, a pessoa fez assim, poxa, José, eu vi uma pessoa muito parecida com você, mas você parecia até que é um clone, só que não era você, porque você sempre anda muito bem vestido, né? Não podia ser você. Quer dizer, vamos lá agora que você falou. Vamos lá. É difícil desconstruir uma coisa sistêmica do sistema, mas vamos lá. Nós temos aqui o ser, né? Vamos colocar aqui o ser humano. Vou dividir ele, olha, não é essa a divisão correta, mas para ficar rápido aqui. Nós temos o ser físico, que é o que você falou. Aí nós temos o sistema nervoso central. Ele age sozinho, por quê? Porque aí prova que nós temos é maravilhoso o ser humano, porque essa parte aqui ela é totalmente mecânica e autônoma também. Ou seja, a gente não precisa pensar para respirar, para fazer digestão, para fazer tudo isso. Isso é o sistema nervoso. Só que eu fiz uma descoberta aqui, nós temos um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parasimpático. Dentro desse sistema nervoso, todas as pessoas aqui que têm um campo ventral, que vocês vão conhecer, o campo ventral, vamos supor, em primeiro plano, que é o caso das 4 que estão aqui, que são de inteligência ativa, tem em primeiro plano. E quem tem um campo ventral em segundo plano, que é ele, né? Você também, e você, né? Está no sistema nervoso
simpático também. E você, o Eduardo, né? Ok? Estão no sistema nervoso parasimpático. Veja bem, essa descoberta que eu fiz com os grupos naturais de inteligência. Quer dizer, uma pessoa só conhece da amígdala cerebral aquilo que é do sistema. Pânico lá na savana, quando via um bicho, gente, coração esburava os olhos, a audição aumentava e a gente tinha que se defender ou morrer. Okay. Mas aqui a gente está na vida moderna. O que acontece na vida moderna? Quando você chega para encontrar um cara estressado, teu chefe, alguma coisa, vai dar isso na amígdala. Mas a amígdala, a descoberta que eu fiz na amígdala cerebral e os grupos que funcionam de maneira distintas, não são iguais, é que o que você fez na Suíça em 2006, uma senhora passou para a minha tradutora portuguesa, disse, ô Sr. José, ela estava a perguntar, ela estava a falar que ela achava que todas as pessoas eram iguais, como seres humanos, pensavam da mesma forma. E de qual grupo ela é? Do seu grupo. Eu também achava assim. Vocês quatro acham que as pessoas pensam como vocês pensam, que tem um monte de pensamento, que tem... Aqui ainda bem que tem ele aqui, por isso que eu digo, quanto mais pessoas tiverem no workshop que vocês marcarem na cidade de vocês, seja lá no país aí, quanto mais gente melhor, porque eu posso, porque hoje nós temos sorte que o Pablo está aqui para provar isso, e tem vocês quatro da inteligência ativa para provar que vocês, não é? A amígdala cerebral em vocês funciona mais forte instintivamente do que no restante para cá. Aqui, ó, essa divisão aqui é instintiva, intuição instintiva, intuição mental, intuição emocional. Já muda até a intuição, muda tudo. Agora é difícil você sair da caixa e receber isso que eu estou dizendo. Porque não é fácil, porque a vida toda, a leitura que eu fiz é essa. E eu não quero que ninguém fique contra essa leitura. Aí eu sou despreconceituoso em umas partes, mas nessa eu não consigo mexer o meu preconceito. Que preconceito não é racial, preconceito é ideia preconcebida. Eu tive trabalho para me desconstruir, só que não foi tanto trabalho assim. Por causa da minha personalidade. Entende? Porque como eu não quero agradar ninguém, ó, tem a desvantagem. Você tem gêmeas, né? Ele tem gêmeas. Cheguei em Portugal, na Almada, um seminário de 3 dias, tinha uma antropóloga, a mulher era antropóloga, a mulher estava fazendo um livro sobre os genes e a personalidade, e estava defendendo a tese dos pais, não tinha terminado, ela disse que nunca mais escreveu o livro. Ela ficou com raiva no primeiro dia de mim, no segundo dia a raiva foi passando, no terceiro ela me abraçou. E uma senhora forte, alta, ela me dominou assim, igual o Ranieri quando vem abraçar a gente, que a gente some, né? Ela deu um abraço em mim, apertada, não sei se aquele abraço era de raiva. Por quê? Porque eu levei a foto, né? Ainda bem que eu avisei para ela, levei a foto das 3. Gabriele, Carol e Letícia, que tem aqui uma delas aqui, que é a Gabriele. Trigêmeas, nasceram com pouco tempo, vamos colocar ali, as suas 2 gêmeas foi no mesmo minuto dela, vamos colocar 1 minuto de diferença. Pelo que eu estudei na astronomia e astrologia profunda, as casas não mudaram. O planeta Terra de rotação e translação da Terra também não mudou. Com isso, não podia mudar o tal do signo, não é verdade? Correto? São touro, né? Touro. Mas nem todas as 3 têm chifre. Por quê? Estou dando agora o chifre era metáfora. O chifre seria... Por quê? Porque elas nasceram, mas são totalmente de 3 grupos naturais de inteligência diferentes. Ela, como é da inteligência ativa e as irmãs são do racional, ela que foi a última a sair, não é que ela seria mais velha, mas ela é a mais velha porque toda pessoa do grupo da Gabriela que estiver assistindo, e quem já sabe do Inato sabe, já com 10 anos já são velhos, com 12 já são mais velhos, com 15 já tem 30 anos. Então ela é a mãe do pai dela e das pessoas dentro de casa porque ela não pode ver ela tem um grupo hospital, todas as pessoas do grupo dela comprovei nesse país que nasceu com uma coisa que você não tem, você não tem, você não tem, você não tem, e ele pode ter, porque tem um lado desse aí, vocês podem ter, mas eu também não tenho, que é detalhismo estético, para ver se uma coisa está torta, fora do lugar. Se por exemplo, quando a Gabriela entra na casa da gente, não é que ela queira, a primeira coisa que o olho dela faz é paranho, o buraquinho, o negócio torto. Cara, porque isso, ela nasceu assim, eu tenho milhares de pessoas como ela. Me dê a oportunidade de você vir fazer o Inato e julgue. Como esses daqui que ficaram desconfiados, certo? Isso é bom. Blumenau e a Alemanha foram 2... Aliás, Suíça, Cantão de Portugal, né? Peguei uma turma de 60 e poucos consultores internacional. Ali foi ótimo, porque são pessoas que eu tinha que provar. Portugal, mesma coisa, Inglaterra, mesma coisa. Só que eu não tenho que provar mais nada para ninguém, mas a pessoa que não conhece isso aqui, assusta, né, seu Leandro? Você mesmo, né, que é reikiano, mestre de rei, chegou aqui totalmente querendo enfiar a faca. Mas enfiar a faca por quê? Porque a caixa era forte.
Quando a caixa é de aço, tem gente que é caixa de papelão, mas fica fácil. Aqui é caixa de aço. Não é? Tem uns que são de titânio. Entende? Então assim, aí existe isso aqui. Aí temos outro ser aqui, ó. Dentro disso aqui, no ser físico, nós temos o ser que é desprezado, que está voltando, que é o ser energético. O ser energético. Ok. O ser energético. E agora ainda tem outra coisa, que é o ser espiritual. Que tem gente aí que não quer que fale, vamos supor, né? O ser espiritual. Mas tem uma outra coisa aqui que está separado também, Douglas, que é o ser psíquico. O porquê as terapias podem não dar muito certo. E algumas dão certo. Por exemplo, ele, o Ranieri aqui, você, se for para a Barra de Axis, cara, foi uma pessoa do grupo de vocês que criaram a Barra de Axis. Aí é o campo mental. Mas pegar pessoas instintivas que o campo mental está em último plano, eu gosto muito quando o pessoal começa a ser psíquico, trazer uma coisa que eu acho super inteligente de Sócrates. Eu tive a oportunidade, eu fui uma criança muito pobre, adolescente, né? Criança até fui bem, mas meu pai fugiu com minha mãe. Hoje eu moro secretário. E eu tinha um sonho de conhecer a Grécia. E realizei isso em 2015, né? A maioria das minhas viagens foi tudo com cliente para fazer esse processo seletivo em Dubai, processo seletivo na Alemanha, processo seletivo nos Estados Unidos, etc. Ok. Custei essa viagem de 15 dias na Grécia. Fui para o Templo de Delfos, fui na biblioteca de Atenas para ver se realmente Sócrates existiu, porque só Platão não. Eu descobri que outro autor falava de Sócrates. Aqui eu não vou representar porque vai demorar muito. Então, eu achei super mega inteligente Sócrates há 2.500 anos atrás, sem saber que agora, no século XXI, iam descobrir 100 milhões de neurônios no intestino. Como é que Sócrates falava do homem ventre, se ele nem conhecia as suprarrenais, que ele chamava de operários, trabalhadores, que são esses daqui, ó. Enquanto o Pablo, o corpo dele vai pedir, faltou energia, o Pablo estava trabalhando, tchum. Aí o Pablo vai, se não tiver cadeira, o corpo do Pablo vai pedir uma parede. Vai pedir uma parede, porque ele precisa. Se o Pablo for uma pessoa da Baumgarten, eu vou misturando os assuntos, mas vou chegar lá. Um rapaz da Baumgarten, quando fez o Ser Psíquico 1, que eu convido você a fazer, convido quem quiser ir fazer, ele foi fazer uma cirurgia aqui, nascer, não sei qual é aqui, C não sei o que aqui. Mas ele é do seu grupo. Aí eu disse, olha, quando ele viu o curso, ele disse, poxa vida, está tudo marcado, minha família vai querer que eu desista, mas talvez o senhor esteja certo, que toda pessoa do meu grupo vai ter um problema na lombar, quando eu não estou bem, o peso vai vir aqui, ó. Você sente alguma coisa aqui? Estou. Isso, está sentindo. Porque alguma coisa você deixou de falar, algum estresse, que é tudo atrasado com você. O estresse da semana passada vai refletir aqui. Ele fez a cirurgia, não vi mais esse rapaz, eu fiz todo o grupo Baumgarten na época, né? São 400 e poucas pessoas. Me encontrei ele na rua 15, ele me encontrou. Professor, aí quando a pessoa me chama de professor, porque são vários nomes que me chamam, né? Chamou de professor de essa empresa. Tudo bom, tudo bom? Eu só não estou lembrando que empresa você é. Disse, lá da Baumgarten, isso é da. O senhor fez na Lego e o senhor foi fazer a etiqueta, eu estava lá e tal. O senhor lembra da minha cirurgia? Eu disse, não, me recordo. Eu ia falar, agora lembrei do caso. Então, fiz a cirurgia e continua a mesma coisa aqui. Porque não é uma coisa, se eu, você, sem ser aqui o Pablo, todos nós tivermos um problema aqui, corramos para a ortopedia para nos tratar e fazer uma cirurgia. Agora, pessoas, é muita coincidência não, todas as pessoas do seu grupo que teve lá na Nova Zelândia, todas elas me relataram isso aqui. Se chama compilar um problema que eu quero deixar para a medicina, só que a medicina está com muito orgulho agora. O sistema, não, as pessoas são assim, e pronto. Gabriela, não sei se ela estava na época, teve uma turma aqui que é o específico, só de pessoas do seu grupo, só de fazedores, né? Você viu que todo mundo falou que tem um problema aqui? Sim. Qual foi a descoberta que eu fiz que não fui para a Nova Zelândia? Lá, caiu, antes de ir para a Nova Zelândia, caiu uma ficha que eu fui estudar as 3 meninges, que todos nós temos as 3 meninges, né? Aracnoide, Duramater e Piamater. Elas criam um líquido aquoso, que desce para a racadiana, para não sei o quê, mas faz esse colágeno daqui, que é aquele negocinho que a gente come da galinha, não sei quem. Tem pessoa que é vegetariana, não vai comer, né? Que é aquele negocinho lá, que é uma cartilagem, lá. Quando a Gabi e essas pessoas do grupo dela têm uma raiva contida, que essa aqui também tem, só que é menor, a raiva contida, o que é que faz com essas pessoas ativas para procurar a terapia, a masoterapia? Elas têm problemas aqui, nessas bases aqui, ou aqui, onde for junta, seja, como é que pode ser coincidência isso? Aqui, num grupo aqui fora, acho que eu já vi lá fora, na Inglaterra.
3 pessoas estavam fazendo curso lá em Londres comigo, passei 31 dias lá, tinham o mesmo tipo de problema com a condição do grupo ativo. Entende aí? Não é que eu estou dizendo não, tem coisas que são diferentes. Agora, quando você tem esse conhecimento, ou você fica assim, trava, ou você abre e fica assim, cara, esse cara é louco. Não é? Por isso que eu sou feliz, porque você que é a pessoa desconfiada, você e vocês 3 aqui, ó, se eu conseguir provar para ela, para vocês é só uma questão de abrir a caixa. Porque essa aqui, ó, aqui é jogo duro, para você conseguir comprovar alguma coisa. Jogo duro. E aí tem o ser psíquico, que aí se o reiki, a apometria, o teta healing, barra de ar, coisa cardíaca, tiver o ser psíquico que a gente dá, eu dou, se quiser eu dou, só vem aqui. Vai ter que pagar pelo menos para ter, mas pode usar à vontade, dou uma anamnese, dou 500 anamnese, o que é que você faz? Mas uma coisa eu digo, isso aqui veio para pessoas usarem. Agora o orgulho não vai deixar, não, nosso reiki está não sei quantos anos. A Gabi, quando eu comecei o projeto de energética, ela disse, a gente vai se fazer em quê? Aí ela falou do reiki, né? Eu com muito respeito, porque eu tenho que ter respeito, porque essas pessoas não são maravilhosas que trouxeram isso. Comprei um livro de reiki que me custou R$1.200, está ali. Estou exagerando, custava 1.200, mas comprei na internet, foi 800 e pouco. E peguei aquele livrão assim, abri lá no capítulo que tem um quadradinho, com 31 caminhos de reiki. Eu perguntei para ela qual que a gente vai seguir. Eu queria fazer o quê? Desconstruir esse pensamento nela. Porque ela já conhecia Inato, mas ela não conhecia dentro da energética. Foi uma visão que eu tive, eu discuti com essa visão, fiquei com raiva. Eu digo, está acontecendo a mesma coisa da adolescência, que apareciam visões para mim. Apareceu um trigrama, eu não conhecia o Yin Yang, nunca tinha ouvido falar no Yin Yang, a não ser negócio de masculino e feminino, que eu desbanco, porque eu fui estudar medicina chinesa, e quem me conhece sabe que eu entro com tudo, eu não vou falar bobagem aqui. Lá dentro da dinastia, lá do Imperador Amarelo, como aconteceu na Bíblia, fizeram a mesma coisa lá. Ah, não, o homem tem que ser só, porque o homem é uma mulher, e a mulher tem que ser lua. Pagadinha, porque a Bíblia no mundo todo tinha assim, né? Aí pegaram e criaram isso aí. Aí o Ocidente absorveu, se absorvendo lá, absorveram aqui. E não é. Essas daqui, ó. Esse aqui, o Ranieri, ele ainda tem Yang, mas não tem Yang total. Mas essas daqui dão de 10 a 0 em todos vocês em relação à energia Yang. E aí, se pegar um terapeuta que vai usar aquilo antigo, vai dizer que o Yang dela está forte demais, mas é a natureza delas, elas são ativíssimas, são ativas. Você, a maioria aqui, não chega nem a fazer o que elas conseguem fazer. Tem homens também Yang? Tem homens ativos. Por exemplo, eu também tenho a energia Yang. Né? Mas eu uso mais a natureza me deu em segundo plano, que é o campo mental, mas o campo ventral está em mim. Ok? Aí, ó, tá vendo você? Tem homens também que tem o Yang, mas tudo isso está dentro da identidade energética, que é o workshop é para chamar a atenção para vocês que estão aí, que estão aqui. Não, vou lá pagar para ver e vou ver isso. Porque esse módulo aí é para sempre, você pode fazer seu alinhamento para sempre, né? Talvez, aí quem é terapeuta não vai gostar, porque mas sempre vai existir o terapeuta, porque a gente não vai ficar, se tiver um caso muito sério dentro de você está passando agora, você com alinhamento consegue, mas talvez com alinhamento sozinho, por enquanto, você não vai conseguir, você vai ter que fazer a terapia lá. Ok? Então, assim, Douglas, sim. Isso aqui é autônomo, isso aqui foi a natureza que fez, é fantástico, mas isso aqui a gente não precisa pensar. Mas para resolver um problema, ou uma mágoa, ou algo que está nos afetando, né, um bloqueio, a gente tem que conhecer o ser psíquico. Porque essa frase de Sócrates, conhece a ti mesmo, que ele tirou de uma... É porque quando eu fui no tempo de Delfos, houve terremotos, houve saque também, que houve invasões lá, e tem uma pedra bem grande que tem uma parte ainda da oração que Sócrates tirou, esse pleonasmo que é na língua portuguesa, que se chama conhece-te a ti mesmo, né? E hoje está bem em voga agora, todo mundo está falando sobre isso, de se conhecer, né? Mas se conhecer, desculpa a falta de modéstia, mas a Inato hoje no mundo nós não temos concorrente em termos de conhecer o ser psíquico. E eu sou apenas um missionário, descobridor, não sou porcaria nenhuma, não me sinto nada. Quem me conhece sabe disso, não tenho orgulho nenhum disso. Fico triste, sou o único autor ainda no mundo, que descobriu a inteligência ativa e que fala sobre a inteligência ativa. Todo o resto no mundo é um coração e um cérebro. E eu tenho elas para provar. Tem alguma dúvida que existe inteligência ativa? Não. Mas você passou quanto tempo na psiquiatria? 10 anos. E para vocês fazerem um tratamento bem grande aí, né? 10 anos. Mas para se conhecer. Porque como as pessoas elas se achavam diferentes das outras pessoas, então se achar assim,
que uma pessoa, estou dizendo que você faria isso, mas ele faria isso, ele também faria isso, o Ranieri faria isso, quer dizer assim, ó, não, faz isso, olha, faz isso aqui, toma um chá disso, faz aquilo, vai lá e tu é louca, tu tem que tomar remédio. Eles me convenceram que eu E era aqui louca. eu tirei isso, desmamei ela, não foi fácil, né, como terapeuta, desmamei porque eu sou também formado em fitoterapia, entendo a questão indígena das ervas, aí misturou tudo isso e a gente conseguiu fazer um trabalho, não é isso? Mas isso aí, por causa da inato, se não fosse inato, eu ia chutar, podia até acertar. Por exemplo, você, Paulo, se você, que idade você tem hoje? 43. Tá jovem, nem parece, o grupo dele não envelhece, 43 anos tá jovem. Que idade você me dá? Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu escuta só, Fábio, você mesmo, se você vinha trabalhar com cobrança, eu tinha falado isso numa empresa e infelizmente aconteceu isso. Eu falei no curso, por exemplo, pessoas como o Pablo e o Eduardo vinham trabalhar com cobrança, pode vir a óbito com 2 anos, pode sentar. Vinha a óbito com 2 anos, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Tem que cobrar, né? Aí pergunta, o que você quer? Vai perguntar para mim. O que tu quer? Cobrar é uma coisa difícil para você. Se você trabalha com cobrança, você vem a óbito com 2 anos. Eu tinha dito isso na empresa. O pai, muito ignorante, o rapaz se formou em Florianópolis. Eu sabia o grupo do rapaz, só deu um conselho para a mãe, porque o pai não queria, muito ignorante, não escutava, né? A mentoria, aí eu disse, olha, só nunca colocar ele naquela área do pai. Que o pai dele é um continuador ativo, né? Vocês nasceram para cobrar, vocês filhos. Para cobrar é a coisa mais fácil para você. Ele não nasceu para cobrar. Ele mandou o rapaz ali, o rapaz começou a entrar numa depressão, uma coisa, até que ele começou a tomar. Ele tomou tanto aquilo de uma vez que ele morreu. E deu problema também no processo dele. Porque ele não nasceu para cobrar. Você entende o que eu estou dizendo, né, Paulo? Para cobrar é uma coisa difícil para você. Porque ele pode até tentar cobrar por telefone, é uma coisa. Mas cobrar assim, ó, você tem que me pagar, ou vir cobrar você, é uma coisa difícil. O que é bom para você não é bom para ela, para as três. E o que é bom para elas é ruim para você. Isso, se for falar de energia, aí isso é muito mais profundo. Então tem o ser, não tem como dividir isso. É uma integralização de todas essas partes que nós temos, ok? Mas eu gostei porque ó, a pergunta do Douglas ali, a fala do Douglas já rendeu tudo isso aqui, senão não é render, tá? Por favor, sou movido a perguntas. Mas da mesma forma ainda ali, né, que nem aquela parte do ser espiritual, o ser que também não tem conhecimento assim sobre, mas como essa foi a minha pergunta, porque a parte psíquica, ela é superficial em relação ao ser espiritual ou energético. Não é superficial, uma está ligada à outra. Por exemplo, aqui eu não falo muito porque tem pessoas que chamam, por exemplo, eu fui ateu 3 anos e meio há muito tempo atrás, né? Porque ninguém explicava o que acontecia comigo e eu ficava esculhambando todo mundo que era católico, crente, ou tivesse religião, para mim era burro. Eu estava estudando Carl Sagan na época, eu achei que, cara, todo mundo ali era burro e tal, idolatrava, coisa. Depois voltou tudo com 22 anos, já era pai de 3 filhos, eu acho que me amarrei muito cedo, acho que foi uma coisa positiva na época também. E aí, voltou tudo mais, que é a questão assim, que é a hipersensibilidade espiritual. Quando eu estou num grupo, em Madrid eu estava num grupo lá que a maioria era ateu, eu não chamava de alma, eu falava de mente. Mente. Porque eles não acreditam na alma, e sim na mente. Então eu sempre botava alma barra mente. Acho que na da energética está assim, né? Alma barra mente, alguma coisa assim. Ok. A gente tem até um princípio logo de uma garrafa para explicar isso dentro da energética no projeto. O que acontece, Douglas? O ser psíquico, eu gostei do que você falou, ele é secundário, porque a alma pensa e o mecanismo cerebral físico, e o ser psíquico está ligado diretamente a isso, ou a mente ou a alma, do que você acreditar. Por quê? Porque aí é que está. Como é que veja bem, quando eu comecei a estudar farmacologia do ser humano, do cérebro, eu achei fantástico. Eu descobri que elas 3, aqui as 4, e eu também, jamais a gente pode tomar corticoide, nada corticoide. Corticoide é umas coisas que os médicos acharam que é igual a você dar um pirulito para a criança parar de chorar. Eu vou aplicar corticoide porque ele é rápido. Só que tem pessoas que não deveriam nunca absorver corticoide. Por quê? Eu coloquei aqui o vitiligo, uma pomada que custava na época R$700. Era como se fosse hoje uns R$1.500, só uma aqui. Só que ela veio corticoide. Abriu o vaso aqui, criou o vaso no meu rosto que eu nunca tive. Quando eu parei de me estressar, e uma coisa que me estressava, o vitiligo parou. Ele estava ligado ao estresse que eu estava passando por cima de mim mesmo, fazendo uma coisa que eu detestava. Acabou, parou aqui, ó, a gente está indo. Já até preencheu aqui alguma coisa. Agora, o que acontece?
Você não pode pegar um comprimidinho que a pessoa toma, como você tomou muitos, né? E ele vai falar com a alma dela, com a mente, não vai, porque se o negócio é uma perda, é uma paixão, é um abandono, é algo que eu estou passando, aquela coisinha que muita gente acredita, e tem muita gente que tem o efeito placebo. A Anice, a gente tinha comprado o sítio, e ela, quando eu conheci ela, disse que tinha encefaleia crônica. Tem gente que gosta de acreditar no jaleco branco, que agora acabou assim no jaleco branco. Jaleco branco, o açougueiro tem, padeiro tem, mas tem gente que o médico é Deus. Para algumas pessoas da minha família, o médico é Deus, o que ele disser. Cara, ontem a Anice me contou uma, ela foi numa determinada pessoa aí, médica aí, os exames, mas só que quando ela chegou foi bom, a vontade dela se retirar. Médico do sistema, depois de ir no médico da integrativa, você ir no médico do sistema, é voltar para o beabá. O que o médico do sistema fez? Disse que todos... Primeiro ficou com raiva porque ela levou um monte de exame de vitamina D3, não sei o que lá, ela já não gostou. Isso aqui tem exame demais. Disse que a vitamina dela estava boa, nesse dizendo que estava em 30 e pouco. Olha só o médico do sistema. Aí a médica já estava com raiva da paciente, aí ela disse com muita educação, agradeceu tudo, foi embora. Gastou o dinheiro à toa. Você não pode mais, depois você vai para a integrativa, voltar para o médico do sistema. Porque eles fazem a leitura que é para você ficar doente, cara. Mas tem uns que estão incautos, não tem intenção de ferrar você. É que ele acredita naquela caixa, eu estou naquela caixa, é isso que eu acredito. Então ser espiritual ou ser alma é o que está com um problema. Vai refletir no corpo. Ok? E aí quando reflete no corpo, uma baga toma, aí então a Anice estava com encefaleia crônica. Lá no sítio, na época a gente estava, não tinha nem um passeio que sobe lá, não tinha nada, começou a dor de cabeça, só que eu tinha uma égua. O cara disse, o senhor prefere essas comprimidos para égua ou injeção? Eu disse, me ensina da injeção que eu aprendo. Aí ele me ensinou onde pegar uma injeção na égua. Tá, uma injeção de cavalo assim, eu dei, repliquei. E sobrou aquilo, ele disse, ó, se o senhor não for usar, eu vou jogar fora. Só que a Anice escutou tudo isso, né? Que era para dor, que era um analgésico, para dar para a égua, tudo. Mas essa injeção era mais rápida. Para não sentir dor, porque ele tinha mexido no casco dela e tudo. Aí quando foi dormir, ela começou com aquela dor de cabeça. Meu Deus, São João Batista, o sítio fica. Só tem uma farmácia, quem quer adivinhar qual é a farmácia que estava com plantão? Eu digo, cara, tem a paga tic-tac. Ela fez, e aquele remédio da égua? Aí eu peguei o tic-tac, que era maior, diminuiu depois, né? Era maior, ela tomou 2 tic-tac. Ela, depois de 5 minutos, ela fez, que remédio santo? Efeito placebo. Só que existe o efeito placebo, que não dá tempo de falar aqui também, tá? Mas existe também o efeito placebo. Okay? Eu estudo muito essa questão de randomização, meta-análise, que veio para ficar, mas estão corrompendo a meta-análise agora. Contratam pessoas para fazer meta-análise, mas tudo já corrompido, para dizer que tal coisa serve para tal coisa. Okay? Então isso é muito, né, relativo. Então o ser espiritual, ele comanda esse aqui, ó. Esse aqui você acertou, ele é secundário a esse aqui. Só que o restante vai ser afetado, e é o ser energético que poucas pessoas, mas agora está voltando de novo, esse aqui faz parte da gente. Uma coisa de fora pode me absorver. Lógico, quem vai absorver mais as coisas dos outros são os dois aqui, mais rápido que todo mundo. É o efeito esponja, eles dois têm. Não é, Paulo? Você não sente isso? Sente isso, Clarice? O efeito esponja. Então, como terapeuta, também tem uma bondade. No Pablo demora um pouco mais, na Clarice já sai logo, porque ela tem um campo ventral em segundo plano. O Pablo, como tem um campo ventral em terceiro plano, ele tem que fazer um trabalho nele para aquilo sair. Ok? Isso tudo vai aprender aqui no Identidade Energética. Vamos lá, não sair do canto ainda, isso é bom, mas eu não quero deixar vocês muito tempo aqui. O chakra esplênico, esse é o motivo principal do dia de hoje. Foi uma descoberta que eu fiz e eu achei que não tinha feito descoberta nenhuma. Vários pacientes meus estavam com vazamento no chakra esplênico. Quando deito na minha cadeira, depois do CPSIG, eu faço 5 consultas em uma. Não adianta querer consulta comigo, que eu não tenho mais, tá? Tem que passar para outra pessoa, eu já... Até, acho que daqui a 3 meses eu não tenho mais ninguém para... Então assim, a pessoa está com chakra esplênico, vazando, aí me veio aquela... O chakra esplênico me veio assim, uma intuição, não sei se alguém soprou na minha cabeça, também não sei, para quem acredita. E eu peguei, aí me deu a intuição de me medir essa vitamina aqui. Ó. Aqui é uma caixinha de frequenciais, só para vocês verem aí, vocês estão em casa. Ó, aqui tem vitamina A, vitamina C, vitamina... Tem umas que são feitas pelo rador ou pelo um porco saudável, que é o método que o Laí Ribeiro usa, que é essas maletinhas aqui também. Então aqui me deu a intuição de pegar a frequência da vitamina B12. Ok? E, por exemplo, eu vou usar você aqui, por favor. Você, aí, a gente ensina isso também dentro da energética, não isso aqui, né? Outra coisa. Fique aqui pro norte, por favor. Não, você fica para cá, você fica para cá. Ok? Segura aqui no seu timo, que é onde tem a frequência do corpo todo.
Meus pacientes sabem que eu já comprovei isso aqui. Já estou cansado na Nova Zelândia. E agora, por favor, encoste aqui no tio. Ela está boa com a vitamina B12. Todos os pacientes que eu fiz, a vitamina B12 estava aqui, 0. Eu digo, podia fazer um exame? As pessoas foram fazer exame. 5 fizeram exame. As 5 que tinham chakra esplênico vazando, todas as 5 a B12 estava 0. E teve 2 casos que foram muito emblemáticos para mim. 2 das pessoas que estavam tomando B12 não estavam suprindo, porque quando eu fechei o chakra aqui, a gente fez o fechamento do chakra, que eu ensino, é um outro curso de técnica, você tem que fazer primeiro identidade energética. Primeiro você tem que beneficiar, botar máscara em você. Aí depois você tem outros cursos, aqueles programas que botam máscara nos outros. Ok. E ela está com a B12 boa. Se ela fizer um exame agora, né, se quiser fazer um exame, ela vai ver, né, teria que ser de imediato fazer o exame, ela vai ver que a B12 dela está boa. Exame de sangue. Aí exame de sangue é uma coisa do laboratório, não é eu que estou dizendo, é o laboratório que provou. Essas pessoas vou pedir para que elas escrevam um laudo para mim, que está com os exames para comprovar, porque isso um dia vai ficar aí para eles. Okay? Mas isso foi uma descoberta que eu fiz recentemente. Sobre B12, entre nossas preparações, como a gente é um atleta de alto nível, né, além das reposições hormonais, se falou muito da B12. Sim. Né? E exames meus mostrou que essa B12 estava baixa. Vamos ver. E um dos preparadores falou assim, cara, B12 é o que vai trazer tudo na tua vida, alegria, tudo. Então eu injeto isso em excesso até uma vez por semana. Vamos ver como é que está aqui agora. Pega aqui, isso põe aqui no time, isso aí mesmo onde você está. Vamos ver o que é que acontece aqui agora. Bom, diferente da Maristela, ele parou no neutro aqui. O que é que significa quando para no meio? Parou no meio, não vai nem para frente nem para trás. Ó, se eu forçar, ó, ele vai tremer, mas ó, ele fica aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Ó, ele vai ficar balançando. Por quê? Porque a B12 dele não está ruim nem está boa. Ela está sendo consumida. Porque aqui tem... Posso contar seu caso aqui? Uhum. Olha só, Douglas, você que é o seu cepticismo, ele me motiva. Porque o Leandro foi assim e outros que estiveram aqui, né? A Maristela e todos, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é a música dos meus ouvidos. Não estou aqui para convencer ninguém. Detesto convencer. Convencimento para mim é uma coisa burra. Mas o Franco, ele acha que eu tenho um rádio no telefone, que a Beatriz me disse que ele estava no hospital, estava pela cabeça, não sei o quê, o câncer de leucemia, eu disse, você tem que pensar em você tem que não acreditar em nada disso que estão dizendo, porque o seu grupo de inteligência sai, como meu irmão do seu grupo, saiu de um cobreiro que já tinha desanimado meu irmão, está vivo até hoje, está trabalhando agora, assessor do, não sei o que lá, do governador lá, o Fred foi desenganado pelos médicos. Você ainda tem leucemia, né, segundo os médicos, né? Disseram que você, quantos anos faz que você era para ter morrido já? 9 anos que era para ter morrido. Professor de jiu-jitsu com leucemia. Agora, esse é o motivo que a vitamina B12 dele é assim. Eu estou dizendo o motivo, desculpa eu falar o seu caso, mas vai ajudar as pessoas. A B12, agora hoje eu estou sentindo que aqui não está bem. Aí a energia também não está bem. Ele não está bem, psiquicamente, já fui 2 vezes ali, eu tenho essa, rapidamente, de sentir, eu sou esse aqui, ó, vivo. Mas ninguém vai acreditar nesse aqui. É melhor que você use os instrumentos, né? Ok? Então, a B12 dele é por conta da leucemia que ele está lutando tudo, mas se ele fosse acreditar, porque isso é a força, Douglas, a força, se o meu espírito acreditar naquilo, o meu ser psíquico vai acreditar também. Ah, mas isso é justamente... Não é? Foi bem o que você falou, a prova está aqui, agora todos nós conseguimos fazer isso, aí eu volto àquela primeiro tópico seu, não, só quem é do grupo dele. A pergunta talvez eu não consegui também Muito deixar obrigado. bem Uma claro. salva de palmas para o Franco aí. Você está lutando ainda. E essa Sim. diferença? Deixa eu só concluir aqui. Perdão, desculpa. Porque mesmo que o ser espiritual receba, mesmo que o teu psicológico continue funcionando durante o processo meditativo, ou qual seja, o teu espírito pode estar recebendo coisas que tu intelectualmente não consegue entender o que está acontecendo. Né? Olha, eu acho difícil porque assim, ó, quando você fala de secundário, eu estudo essa parte espiritual, dizem que eu entendo um pouquinho, né? Essa lei já tem mais tempo, tem quase 40 anos já. Quando eu deixei de ser ateu, eu exatamente fui estudar o budismo, as escolas travadas, estudei o Alcorão, estudei o espiritismo, estudei que é aquela que tem o Jurei, que eu esqueci, Messiânico. Eu acho que tem aquelas 2, 3 japonesas que eu também estudei. Eu acho que estudei pelo menos umas 25 dogmáticos, né, religiosos, né, para ver assim, pegar o que era melhor de todas elas. E eu cheguei à conclusão de que o ser espiritual,
ele comanda o ser psíquico, mas o ser psíquico ele pode passar mensagem para o ser espiritual e prejudicar. Então, um não pode absorver para o outro, porque assim, para você absorver é melhor que a pessoa que não consegue ficar, como o Pablo consegue, o Eduardo consegue, e os racionais conseguem muito mais, ficar contido consigo mesmo, ter a caixinha do nada e zerar os pensamentos, né? Se você quiser. Se você for para o seu eixo, você consegue quase zerar os seus pensamentos. Ok. Mas tem outras formas de você contemplando a natureza, você é o novo, poxa, que dia lindo, em vez de dizer, pô, isso vai ser quente pra caramba hoje, ó. Isso vai pro espírito. Fala você, que dia lindo, né? Esse pé de coco, né? Isso aí é uma meditação. Agora, todo mundo colocou que meditação, do mesmo jeito que colocou que meditação todo mundo vai precisar fazer, colocou que também todo mundo pode estar em depressão. São duas coisas que você vai acreditar. Por exemplo, se você agora não vai gostar mais de mim, com algumas pessoas aí. Mas, por exemplo, eu nunca acreditei na depressão. Embora ela agora passou a existir porque é uma mentira que muitas vezes. Agora, melancolia, todo mundo aqui tem. Um momento de melancolia profunda que foi intitulado de depressão. Aí já se configurou, porque se chama inconsciente coletivo, que é o hálito energético de uma cidade. Quem é da Nova Zelândia aí sabe disso, né? Comprovei com os Kiwis e os Maoris que Auckland tem uma psicosfera distante, que é um dos grupos naturais de inteligência. Blumenau já é do grupo delas aqui, ó. Essas três aqui. Dali família Nami. Por que você está aqui? Quem é você? Okay. Então, são grupos, né? Se você ver a enchente em Itajaí, vai demorar quantos dias para limpar? É aqui, não estou falando do Nordeste, não. Aqui. E aqui, 2008. Veja, 3 meses a gente estava todo mundo. É inconsciente coletivo, de várias formas. Inclusive tem inconsciente coletivo e espiritual. Olha, tem um país, eu não posso falar da Dinamarca, dos outros que tem o IH bem grande, mas a Suíça, como eu fui lá por 3 vezes, é como se fosse uma colônia espiritual na Terra. Por quê? Porque ninguém te incomoda lá. E quem incomoda tem uma plaquinha para andar até a delegacia, ninguém deixa de pagar o coisa, ninguém te incomoda. O lixo está tudo. Quando eu estive lá a primeira vez, eu não sabia, botei o lixo no lugar errado. Chegou um fiscal, achei que era a polícia, tive que ligar para a pessoa que estava me hospedando, a pessoa explicar. O meu alemão foi embora na hora, eu fiquei assim, né? Achei que você falava alemão, mas era um sotaque suíço diferente, uma batata na boca. E aí, quando provou, ele pediu desculpa, encheu da exibita, né? Pediu desculpa porque eu era uma pessoa auslander, não entendia. Mas porque ninguém vai quebrar a lei. Aquilo ali existe aonde? Então lá. Então, assim, essa questão aí... Pois não, Raniel, desculpa. Sendo uma necessidade orgânica, a B12, né? Pode existir cargas diferentes entre ela é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou comprando tempo, né? Eu estou agora trabalhando 18 horas por dia para comprar uma coisa preciosa. Não quero riqueza, é comprar o tempo. Comprar o tempo para escrever sobre isso e fazer os meus laboratórios aqui. Porque eu já senti que os ativos têm uma... Se a carga de B12 deles descer, vai acabar com a vida deles, porque eles precisam mais de B12 do que todos nós aqui. Só que ele tem um campo ventral assim, você tem um campo ventral, você tem um campo ventral. Ele pode ficar mínimo com B12, porque também ele vai gastar menos. Ele pode ficar mínimo com B12. Por quê? Porque o organismo dele faz a armazenação de B12, porque ele não vai gastar tanto. Ou seja, ele não vai fazer movimentos que ele vai gastar como elas fazem movimentos que vão gastar mais. Aí tá tudo dentro de uma armazenação do polo vitamínico, né, do corpo humano. Tanto físico quanto mental. Sim, mental aqui, ó, elas três, todas 4 aqui, se tiver muita atividade mental, vai ficar para ir para a maca, para tomar uma injeção aqui assim na veia. Porque elas não nasceram. Quem nasceu com o mental é o resto aqui, ó. Eu, vocês, aqui, ó. Ela também não. Ela não nasceu com o mental. Ela é emocional, mas se junta para eles. Como você tem um mental em segundo plano, que é o campo mental, você não tem problema. É que o mental que você falou não tem a ver com o mental daqui. Aqui mental é um campo. E mental que você falou é o do sistema, que é a pessoa mentalizar, né? Aqui o mental eu coloquei esse nome, podia ter trocado os nomes, sim, mas existe isso. E só uma última questão. Por exemplo, podemos dizer que no Brasil a necessidade de B12 é uma e nos Estados Unidos é outra? Sim, quando eu estava na Nova Zelândia, na verdade agora eu tenho 30 anos aqui, né, e 30 anos de onde eu nasci, eu já não sou, e ele também eu me considero uma pessoa do mundo, não uma pessoa com um lugar assim, específico. Mas quando eu estive na Nova Zelândia, lá o solo é totalmente vulcânico, né, só desativados são 230 e poucos vulcões
desativados, né? Ou seja, estão desativados. O solo é totalmente vulcânico. O mar da Tasmânia, que eu tive a oportunidade de tomar banho várias vezes, a areia da praia é totalmente preta, né? Então o coentro, que é uma coisa que tem muito no Nordeste, e as pessoas aqui não gostam, né? Mas eu amo coentro. O pé de coentro é desse tamanho aqui. Um pé de coentro daqui, ele foi plantado tantas vezes e ninguém cuidou do solo, porque é o interesse pessoal, que é o dinheiro, o pessoal aqui, principalmente aqui da América, né? Aquele coentro já não tem aquela vitamina que tem o de lá. E antigamente tinha daqui. Então, assim, a mesma coisa são com os corpos. A alimentação, o hábito energético, o hábito espiritual, dá uma diferença quando você vai morar em outro lugar. No caso de você, o Leandro, ele e tudo mais, se adaptam muito mais rápido. Até ele se adapta também. Mas tem pessoas aqui, ó. Nós aqui, ó. 5 aqui, a gente não se adapta muito rápido no nosso organismo. Aqui a gente tem uma dificuldade. Ok? Para lá, vocês conseguem se adaptar. Então tem que se estudar muita coisa, né? Eu estudei paleontologia pelo menos uns 6, 7 anos lá para trás, que me interessou muito isso, e eu vejo que essa área da paleontologia vai voltar com um traço de ver, medir o que é que tinha lá atrás e o que é que tem hoje em dia. Né? Nessa questão toda ali, essa parte não pode ser alterada por uma recepção cósmica, energética ou alguma coisa? Não pode, sabe por quê? Porque assim, o que que acontece? Não pode? Não pode, por quê? Eu posso provar quando a Coral Duke, que eu tenho o livro dela em inglês, e eu tenho o e-book em inglês e tenho o livro dela em português. Eu não julgo ninguém antes de estudar muito, ter certeza do que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora, eu comprovo, a gente vai ter que ter uma passagem para até lá e você entrevista, você que, seu psiquiatra, já vi que você fala inglês e entende inglês, ensina inglês, né? Ok. Está no seu psique, né? Understand English very well. A gente pode fazer uma entrevista lá e você vai ficar assim, meu Deus, ele falou dela, não conhece ela, mas estudou ela e sabe que ela é do grupo do Evandro. Por exemplo, vou pegar o Evandro aqui. Evandro e Carol Duque são até quase gêmeos psiquicamente. O que muda é, o espírito dele é um, a digital dele é outra. Isso aqui é a prova espiritual que nós somos únicos. Agora, quando eu coloquei a questão de grupo, foi Aristóteles que colocou grupo e subgrupo. O Darwin pegou e imitou Aristóteles, colocou grupo e subgrupo das espécies. Eu peguei, para não ficar fora, para explicar melhor, que ninguém é igual, mas pertencemos a um grupo. E nesse grupo todo mundo tem as mesmas motivações e os mesmos estresses em conjunto. E muitas outras coisas parecidas. Embora, eu dei uma palestra sobre corpo sanguíneo aí em algum lugar, aqui nós temos hoje 3 beijinhos de mamãe e papai, que vai formar um outro grupo sanguíneo. Eu também faço a questão da ancestralidade do grupo sanguíneo lá, ali em cima. Então vamos lá. Aqui, Carol Duque chegou com o mindset. Mude. Porque vocês querem que as pessoas mudem o seu mindset, mudem sua programação mental, mudem o seu padrão, mude o seu padrão mental. Ok. Se conseguir que essas duas mudem o padrão mental e conseguir que ela deixe de ajudar e que ele deixe de ser calmo e que ele vá brigar com as pessoas, que ele crie conflito com as pessoas, não vai acontecer. Porque a primeira coisa ética dentro de você é: eu quero paz e tranquilidade aqui no ambiente com as pessoas, e os animais e as crianças vêm nessa frequência porque você tem essa frequência. Tem pessoas que não têm essa frequência. Eu me lembro que a Fernanda, minha filha, que é do seu grupo, ela era pequena assim, uma índia assim, e eu e meus outros 2 filhos, que é do grupo desses 2 aqui, a gente foi, o cachorro, na época eu acho que aquilo era o quê? Era um Doberman. Quando veio a mãe dela e ela, que é do seu grupo, a Rosália, né, que foi meu primeiro lançamento com a Fernanda, foram na frente e o cachorro fez. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Frequência. Então, como é que vai mudar essa frequência que foi estabelecida? Tem que discutir com Deus ou comigo mesmo, porque aqui não tem como, mesmo agora, o que vai acontecer é essa faixa cósmica, o Sol, os neutrinos, esses raios do Sol, que isso já é um ciclo que se acontece, porque o Sol eu considero ele igual a um palito de fósforo. Eu estudei astronomia também. Para mim, um palito de fósforo representa o Sol. Você acende o palito de fósforo, para nós é muito rápido que ele queima, né? Mas uma coisa maior do que a gente. Mas para tem algum bichinho que é micro, que aquele palito de fósforo é como se fosse 100 anos. Só que o Sol, ele tem um ciclo. A mudança. Tem gente que não acredita na Lua. Eu tenho vários módulos da Lua aqui. A pessoa só pode comprar se fizer unidade energética para entender, né? Tem vários módulos da Lua. E teve pessoas aí, que a Jaqueline, que é do seu grupo, pessoas do seu grupo aí, que é o grupo otimista, que disseram: eu estou usando a Lua, está dando certinho. Por que eu estou tão estressado ali? Porque essa faixa magnética da Lua, ela prova a questão dos peixes, prova o ciclo
né? A mulher usa o menstrual, vegetal, etc, etc. Tem gente que planta na lua errada e o negócio não dá. Vai discutir com quem? Comigo? Não. As faixas cósmicas e magnéticas que estão dentro do aspecto sideral, a Terra, ela está em movimento 1.240 e poucos quilômetros por hora. Ela não está parada. O nosso sistema estelar, ele vai. Então, quando ele está num momento cósmico, vai mudar a estrutura. Pode, como o nosso planeta é um planeta atrasado, né? Você vê que é um planeta atrasado, as pessoas estão querendo discutir poder, as pessoas querem isso, tem briga política, briga por causa de futebol, porque isso mostra que nós somos atrasados. Se fôssemos adiantados, estávamos pensando na paz mundial, no bem. Né? Então é por esse caminho aí, ok? Muito bom. Então, acho que vou adiantar isso aqui foi o cerne da questão, mas daqui a pouco vai dar 11 horas, aí a gente nem viu o tempo passar. Então, o chakra esplênico fica aqui na altura do baço, nessa altura aqui do baço, e ele é um chakra que os russos, antes de ter a guerra, efetivamente eu estava com algumas páginas que eu estava já escrito, depois, quando começou a guerra, eles cortaram, né? Porque ali eu expliquei Russian, eu estava já aprendendo russo, aí eu também perdi a vontade de aprender russo, mas lá a Rússia, a China perde, o Brasil perde, todos os países do mundo perdem em termos de conhecimento de energia humana. Quantos chakras a gente tem? São muitos. A gente tem microchakras, que são os plexos solares, né? Porque na medicina chinesa eles vão chamar dos nadis, né? Nadis. Aqui, na linguagem mais ocidental, nós temos microchakras espalhados em todo o nosso corpo. Só que existem os grandes, né? Que são os vetores. O chakra, na verdade, ele é um vetor. Ele não cria, ele perpassa a energia para equilibrar a energia do ser humano. Ele é um vetor. O vetor, né? Você que é engenheiro da VEG sabe que isso é um vetor, né? Sabe que é um vetor. Então, vamos lá. Então, o chakra, todos tiveram vazamento. Vitamina B12 lá embaixo. A vitamina B12 dele está no meio por quê? Ele pode tomar um caminhão de B12, mas a leucemia que está ali, e a alma dele, o pensamento dele psíquico, manda que eu não vou, a leucemia não vai me vencer. Agora, uma pessoa que tem um pensamento psíquico, você fala assim, você está com leucemia, fala. Você está com leucemia. Eu posso chegar em casa, morrer antes de chegar em casa ou daqui a 2 meses, porque eu vou me matar. Eu não queria atrapalhar, mas... Não atrapalha, o que é isso? Mas assim, essa metafísica agora, metafísica... Sim, metafísica, sim. O que talvez não conseguiria, a partir desse momento que se conhece energeticamente, de reequilibrar retransformar essa... Sim, Pablo, mas ele não quer perder tempo, porque ele veio hoje aqui porque apertou o negócio aqui, Se não fosse isso, ele nem vinha aqui. Ele nunca veio fazer o desabilidade, nunca veio ali para eu deitar ele ali e a gente eliminar logo isso de vez. Agora vai demorar um pouco mais porque ele também tem que... porque ele é um cara... Toda pessoa do grupo dele só se relaciona por conteúdo ou grau de dificuldade. Quando bateu água na bunda... porque não conteúdo. Para ele, ele só está aqui sentado porque o conteúdo aqui, ele sabe que tem conteúdo. Mas se não tivesse, ele já tinha se levantado e ido embora. Ele já fez isso em outros lugares. É isso, não é? Mas aí depende dele também, né? Aí tá, aí nós estamos falando do indivíduo aí, né? Do indivíduo, porque agora entra aquilo que ele falou ali, que você falou. Inconscientemente, ele quando lhe deu o rá ali, que ele botou na cabeça, que a psicóloga do sistema começou, que ele disse, que ele tinha que ver, que a família tem que entender que ele podia morrer, que ele não escutou mais aquilo, aí... É engraçado, só para dar É engraçado que nessa fase que eu estou agora, né, que não sou eu, Franco, meus exames dão errado. E aí eles querem entrar com a medicação, querem botar para ferrar. E digo assim, então faz o seguinte, me dar 2 meses, deixa eu tentar voltar para o Franco, eu vou lá e repito, coisa que a medicina diz, não tem como voltar ao ponto que eu estou. Porque eles não acreditam. Mas isso a gente não cria esse engraçado, não é engraçado, né? O que está falando que é engraçado é que está dando interferência agora. Mas ele vê a vida como engraçada, por isso está certo. Ele, se ele estiver num ônibus que depois de anos eu descobri que uma outra pessoa estava, que representa a minha irmã mais velha, representa a Beatriz Krüger, a Mabel estava nesse ônibus, e ela contou que o ônibus ficou como ela é chilena, mas é brasileira também, né? Ela é pequena pra cá. O ônibus ficou preso lá na Cordilheira dos Andes, lá naquele negócio lá, ficou assim, um abismo, e faltou lá, um negócio quebrou lá. As pessoas choravam, sabe o que ela fazia?
que aventura, tomou um uísque, foi para esquentar. E ela contou isso com uma coisa, ele conta a doença dele como se fosse, cara, isso é uma coisa engraçada. Isso é um otimista, vocês têm que conhecer o Não, mas só o meu ponto de vista sim. engraçado é que quando a gente começa a descobrir isso e perceber que energeticamente a gente consegue alterar, porque a gente está falando de coisa subjetiva, a gente consegue perceber coisa né, física na gente. Ah, se eu bater aqui, eu sei que vai doer aqui todo dia. Mas quanto que essa emoção ficou aqui, eu não sei. A partir do momento que eu entendo e vou transformando isso no meu corpo, a gente acha isso engraçado ainda. Do ponto de vista que a gente não leva a sério, que a gente poderia transformar, só desse ponto de vista. Muito bem. O engraçado desse ponto de vista. Nesse ponto de vista, mas ele é uma pessoa engraçada no sentido que se ele buscou a graça dele, que eu vou chamar de graça, mas sim. essa alegria, esse otimismo, por isso que o grupo dele, todas as pessoas que são do grupo dele, eu coloquei o título de otimista, porque embora todo mundo tenha o seu momento de otimismo, mas não é full time, né? All day, ou seja, quando ele, esse é o Franco. Se o Franco for para um outro que não é esse, que é um ego de apoio, alguma coisa ali, que ele tem um ego de apoio, né? Você já conhece, mas eu vou demonstrar para eles aqui, vem. Tudo bem. Inclusive ele está com, o que é que a luta trouxe para ele agora? Eu senti quando toquei nele, ele criou um campo de força energético. Eu fui tocar nele, mas ele já se contraiu os músculos, né? Ó, eu sou teu amigo, cara. Amanhã é muito sensível. Aí ele já, ó, fez assim, né? Amanhã voltar, já tô com a cabeça. Ok, né? Então, você é o braço, qual é o seu braço que você mais usa? Esse, né? Ó, ele tem um ego de apoio que, para tirar ele desse eixo, é um ego de apoio que é como se fosse a Gabi. Ele se irrita e fica com tolerância zero à falta do que não estão entendendo, né? Só que esse ego de apoio dele aqui é o ego da paciência, é o ego de ensinar, é o ego de buscar uma técnica, de se aprimorar, de aprofundar, né? Aí, se ele estiver aqui, é impossível usar esse braço. Impossível, mas só que é possível porque se ele quiser, ele usa. Vai dar mais trabalho, porque é como o braço esquerdo, se você começar a escrever com o braço esquerdo, você é destro, né? Vai ser mais difícil, mas vai conseguir se todo dia você fizer. Aí onde entra essa questão que você falou lá atrás. Treinamento dentro do que me possibilita. Agora, treinamento de uma coisa que eu não nasci, vai ser impossível. Uma salva de papel aí, obrigado. Então é impossível treinar uma coisa. Por exemplo, eu vou treinar, fazer 3 coisas dentro do carro, nunca vou conseguir. Aí eu quero complementar. Isso é natural dele, da base dele. E de todas as pessoas que são desse aqui. Eu, por exemplo, não, vai dar tudo certo. Eu vou morrer. Não, vai dar tudo certo, eu vou vencer essa doença, eu vou morrer. Ele fica nesse. Natural. Tá vendo você? Natural. Então, aqui essa descoberta, que ao testar essa frequência, como eu fiz na Maristela aqui, ao testar essa frequência da vitamina B12, percebi que a maioria desses indivíduos possuía níveis baixos dessa vitamina. Na verdade, eu descrevi na primeira pessoa, mas como a apostila já é na terceira pessoa, o meu sonho é que isso aqui esteja na terceira pessoa e alguém esteja aqui na frente fazendo isso, não eu. Eu quero estar em background como eu gosto de estar, nos bastidores, né? Não gosto muito de estar aqui na frente. Sou mais fã de ficar por trás. Então, ao testar a frequência de vitamina B12, percebi que a maioria desses indivíduos possuía níveis baixos dessa vitamina, o que foi posteriormente confirmado por exames laboratoriais, ou seja, foi comprovado. Essa descoberta abre um novo campo de investigação sobre a relação entre saúde energética e a saúde física, mostrando que cada pessoa, de acordo com o seu grupo natural de inteligência, que a gente chama de a personalidade, apresenta características específicas, que foi o que o Germano agora estava falando, que influenciam os seus chakras principais e o impacto das perdas energéticas em sua saúde. Quando a gente está fazendo identidade energética, a gente percebe, fala, isso aqui é uma das imagens que tem, né, no PowerPoint do identidade energética, uma das, que a gente faz aí as trocas de energia, fala-se muito sobre o vampiros de energia. Na Rússia, o termo usado é vampiros de energia. Todos que eu traduzi para o inglês, depois eu traduzi direto para o português, depois eu traduzi direto para o espanhol, que eu sou desconfiado, depois eu usei uma outra ferramenta para traduzir, dava a palavra vampiros, que para eles não é o Vlad, não tem nada a ver com aquilo que ele está tentando, não. É o vampiro, tem gente que já tem, por exemplo, ele é um vampiro energético inconsciente. Porque não que ele vai pensar assim, agora eu vou roubar a energia todinha, ele pega sem frio, eu vou pegar, não é não. Ele está com a gente, se ele estiver embaixo a gente compensa ele. Isso é uma questão cósmica da natureza, quem tem mais dá para quem tem menos. Ok? Mas isso acontece especificamente com ele. Ele é um vampiro energético inconsciente, não tem noção disso. Ele até vou te dizer que eu entrei ele na merda. Ele aprende por osmose até. Eu entrei na merda aqui, eu estou um pouquinho melhor.
Poxa, sim, sim. Sai de perto! A gente vai sair cansado daqui hoje. Ó. Sim, eu sei, eu vi você já roubando as energias aí. Isso é bom. Em vez de ficar aí pensando, não, vem pra cá para aprender. Né? Ok? É aprender. Ó, em princípio, sanguessugas, né? Porque aí eu fui trabalhar essa palavra sanguessuga, fui estudar o que as sanguessugas fazem, né? Ela primeiro tem que puxar, extrair para poder entrar. Não é? A mesma coisa, algumas pessoas fazem isso também, entrando no nosso hábito psíquico e energético, principalmente. A energia são os mesmos que vampiros de energia. Ou seja, são pessoas que têm problemas para repor energia e a maneira mais fácil de fortalecerem sua energia é grudar em outras pessoas. Quando ele tem amizade com outra pessoa, ele gruda com aquele amigo. Eu me lembro dele com o nosso Deus emocional lá, né? O Rafael, e ele estava grudado no Rafael e ele absorveu o Rafael. O Rafael, para ficar em pé, você toma muito café, Paulo? Lógico que cafeína, pouco, né? Mas no caso do amigo dele, tomava, acho que 10 litros de café por dia, porque para poder ficar em pé, porque ele estava tudo energia. Não é mesmo, mas sem consciente, né? Então, assim, tiram energia e vitalidade. Na verdade, esta é uma questão bastante... Agora, veja bem, eu preciso explicar uma coisa aqui. Se o Franco não estiver bem, ele faz isso. Mas quando o Franco está bem, ele não tira energia de ninguém. Nem dá, nem tira. Ou ele pode ser um transpassador de energia também. E vocês vão aprender isso dentro da energia. Tem pessoas que passam energia para o outro. A gente fala até, inclusive, de alguns grupos que, na energia sexual, podem carregar uma energia da pessoa negativa do terceiro. Por exemplo, eu saí com o Franco, não é? Peguei a energia do Franco, existe um grupo assim. E aí saí com você, não é? Aí, quando eu sair com você é de um determinado grupo que vai ficar com a energia do Franco, que é uma energia negativa que eu passei para você. E você vai ter sensações parecidas com a do Franco, que você não vai saber o que é que acontece. Tem várias comprovações, eu tenho. Nunca vou falar o nome das pessoas, mas dos grupos eu posso falar. Na verdade, esta é uma questão bastante importante, já que tudo o que acontece no mundo é uma troca de energias. Né? São trocas de energias, né? São trocas de energia, eu coloquei o erro. Tentarei esboçar uma classificação de todos esses tipos de perfis aqui, ó. Mas isso aqui é lá na identidade energética, não é hoje aqui, senão a gente sai daqui de noite. Inteligência ativa, nós temos o campo quântico ventral. Esse campo quântico no caso do Pablo, ele está em último plano. É usado, mas não tem a força que tem as pessoas da inteligência ativa. Ok? Se o Pablo quiser discutir, por exemplo, o Pablo está aqui, ó. Ele tem que falar um negócio com a Gabi. E aí ele já tem um pouquinho de bloqueio com a Gabi. Aí ele chega aqui e ele tem sensibilidade. Aí a Gabi fala assim: quer alguma coisa, Pablo? Vai para mim. Quer alguma coisa, Pablo? Não, só vim aqui dar um oi. Vou falar hoje não. Isso foi o quê? Foi duas consequências. A energia que ele produziu aqui ou que ele recebeu lá. Para o grupo do Pablo, porque esse campo fica em último plano. A pessoa que tem esse grupo, esse campo em primeiro, a Jussara, a Ana, né? A Gabi nem chegou, ela já vai lá assim. Ó. Ela não chegou ainda não? Está atrasada, né? Eu quero falar com essa mulher, eu quero discutir com ela. Essa mostra que quem tem o campo quântico ativo no ventral no começo. Não é, Jussara? Não é? Eu quero falar, eu preciso falar. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Continuador ativo, futurista, aí tem os grupos, vocês não entendem os grupos, isso aqui vai estar lá dentro de coisa. Mas quem já tem conhecimento, eu estou falando para quem não tem conhecimento ainda, e para quem já tem, ó, já vai lembrar quais são os grupos que estão aqui, que são esses daqui, né? São 4 em cada. Aí você perguntar, o senhor viu nesses 24 países mais algum grupo? Não. Eu estou caçando isso, né? Assim como o grupo de sanguíneo, que é o dourado, que as pessoas, eu quero ter o sangue dourado, porque tu pode morrer porque tem poucas pessoas para doar. Inclusive ele é vamos dizer assim, ele pode receber de todo, ele não pode, vamos supor, pode receber todo mundo, não pode receber todo mundo, só pode receber entre eles, né? Então tem que ver isso aí. As pessoas querem, mas eu não achei não, desses anos todinhos, os 12. Agora tem variáveis desses 12, né? O impacto de perda energética, problemas hormonais, ó, tá vendo? É diferente, ó. Aqui as pessoas da inteligência ativa vão ter problemas hormonais, baixa vitalidade, dificuldades digestivas, impulsividade e competitividade excessiva. Físico, psíquico e por aí.
Já as pessoas da inteligência emocional, né, que são controle emocional, disponível e diferente, o impacto da perda energética é baixa autoestima, insatisfação crônica, não estou satisfeito, dificuldade de expressão, eu queria falar, mas não estou conseguindo, bloqueios afetivos. Inteligência emocional. Eu posso ser terapeuta, tratar você, mas estou passando por uma fase, mas tem grupo que consegue, não. Eu vou tratar a pessoa, porque é o que eu gosto de fazer, mas eu não estou bem. Inteligência racional, são esses GNIs aqui, né? Fluxo racional, neutro racional, otimista e distante. Impacto da perda energética, confusão mental, falta de clareza. Confusão mental dá que eu acho um negócio difícil, mas eu saio e volto no negócio que eu faço. Não, é porque eu estou com confusão mental. É isso, Evandro? Passou de solta. Ok. Falta de clareza. Não está claro para mim eu estou certo. JF, aqueles outros estão errados, eu estou certo, eu fiz o certo. Falta de clareza mental. Quando a clareza chegar ao pai, agora eu tenho que correr para falar com a pessoa. Olha, enquanto eu tenho falta de clareza, posso ter isso. Só insônia, posso ter insônia, as pessoas racionais com insônia, porque estão com o campo ventral muito aceso. Aí se for lá, o terapeuta do Yang vai dizer assim, você está com o Yang muito aceso demais, vou te dar essa erva aqui. Não, é um problema que a pessoa está, porque é uma preocupação, alguma coisa que a pessoa está e não está indo bem. Tá, agora só para mim entender, de que ponto agora de entendimento que essa pessoa vai conseguir, tipo, diminuir isso que está afetando ela, essa insônia que ela precisaria dormir, agora de que entendimento que eu vou trazer? O entendimento é você fazer a identidade primeiro a inato, que está dentro da identidade energética já, né? Tem um modo, faz a identidade energética que tem a inato junto com a identidade energética, você vai conhecer a sua energia, vai conhecer você, vai conhecer várias pessoas. Eita, esse é meu filho, não, essa é minha mulher. Ó, foi assim que eu fui parar na Suíça. Eu sofri uma auditoria, as pessoas vão perguntar, mas foi bom o curso, porque estava tudo 100%, né? Não podia ser, era isso, né? Aí eu ia perguntar para a pessoa, mas como é que foi esse curso para você? Maravilhoso, eu sei tratar minha filha agora. Aí a pessoa perguntou, mas sua filha estava no curso? Não. Aí perguntou o outro, sua mulher estava no curso? Não. Mas aqui as pessoas como estão fazendo, né? Já começam a identificar, né? Não foi assim com as filhas de vocês, que quem vive muito cria um padrão, não consegue identificar muito talvez. Mas foi aqui que eles salvou não só o casamento deles, a relação, mas as duas filhas gêmeas são totalmente diferentes. Uma é da inteligência dele, que é racional e do mesmo grupo, e a outra é da inteligência ativa, mas não é do mesmo grupo da mãe, né? Mas pensa parecido. Eu acho que um dos mais legais que eu fiz aqui foi de casal, cara. E eu estava casada há 10 anos e eu vi que eu não conhecia minha mulher. E tudo que eu achava errado nela, ela não abre a boca para nada. Quando ela abriu a boca aqui, eu queria fugir. Sério, juro. É que é um grupo que é muito difícil de falar. Tipo, eu falei um monte de coisa dela, então tá bom. Tirou coisa lá. Porque eu sou um cara muito pra frente, né? E ela são modos depois. E eu vou dizer só um detalhe assim, coisa que mais me perturba assim, ó, tu quer sair pra jantar? Pode ser. Tava aqui, tu quer comer? Tanto faz, mas ela não quer criar, porque ela sabe que ela não quer dizer pra mim, ela gostaria de falar assim, não, eu quero sair pra comer isso, mas eu não gosto daquela comida dela. E eu já vou dizer, não, isso aí não. Então ela já não quer criar esse conflito comigo, então ela já, tu que sabe, eu falei, puta que saco isso. Mas ela não quis, e naquele dia ela, um monte de bubu. O Pablo, lógico, o Pablo não é o grupo dela, mas é muito parecido com o Pablo. Se o Pablo está com uma pessoa que já está acostumado com ele pode até optar porque ele gosta, mas se ele tiver com uma pessoa estranha, o Pablo vai ter dificuldade porque ele vai passar para outra pessoa. Você quer comer macarrão? Ele pode, muitas opções, ele pode dizer, ele pode passar a bola para outra pessoa. Isso pode acontecer. Desse ponto de vista, eu acho que eu sou bem assim, tipo, até. Como eu vou dizer assim? Invasivo, assim, tipo, porque eu me vejo assim, me intrometendo, me dando minha opinião. Não, falando que você saiu comigo, a gente está se conhecendo. Você saiu comigo. Nesse ponto de vista, eu me vejo me expressando. Aí tem comida para comer e você. Eu estou comigo, eu vou pagar a comida para você e eu pergunto o que é que você gosta de comer. Eu digo, o macarrão, se você queria comer peixe, eu digo, não, mas a macarronada é muito boa aqui, Pablo. Ele entendeu agora. Muito bem. Tem que vir aqui para entender, perdão. Confusão mental, falta de clareza, insônia, depressão, pode dizer que a depressão, eu não acredito, mas tem que colocar, porque o sistema, eu não posso ficar contra o sistema o tempo todo. Eu tenho que entrar dentro dele para salvar algumas pessoas. E um aluno meu, há muitos anos atrás, disse, isso aqui seu é igual Matrix, isso já faz uns
quantos anos faz? Eu tinha feito o primeiro, estava passando o segundo filme do Matrix na época. Cara, eu disse, eu sou muito burro, eu não entendi o que esse homem fez. Aí ele mandou isso por e-mail, assiste o Matrix, aí eu mandou coisa lá para o que assistir, a fita cassete, lembra, né? Eu tava, comprei lá, coisa lá na, aluguei lá, acho que aluguei até no Fábio, que tinha no Graciano. Fui assistir o Matrix, cara, não estou entendendo. No terceiro foi o que eu entendi quando passou o terceiro. Que quem está no Matrix, quem está fora do Matrix é aquela nave, e quem está no Matrix está lá, vivendo aquele sistema, a vitamina tem que ser 2600, isso aí é o sistema, e todo mundo é no sistema, e assume o jaleco branco e vai. E quem está fora vai ter dificuldade de falar com essas pessoas. O que eu estou falando é grego. Né? Grego é difícil de aprender porque tem algumas coisas, né? Que a língua era antes. Então vamos lá. E afastamento da espiritualidade. Eu coloquei isso aqui hoje porque eu fiz agora de manhã cedo essas telas aqui. E é o caso que você falou ali. Então eu me afasto de tudo que for espiritual e fico material. Fico preocupado com o material. A alma, que nem sei se eu tenho alma mais. Pode acontecer isso com as pessoas racionais. Fica muito individualista, muito egoísta, muito. É isso aí. Aí vem uma doença para acordar vocês assim. Ei, tu tem uma alma. Mandei essa. Agora, se tu não for, vou mandar outra. Aí na outra eu vou pela dor, né? Daqui a pouco eu já não consigo nem mais falar, nem enxergar. Aí agora eu tenho que ir. Aí tem uns que não suportam aí. Né? Ok. Nós temos 3 campos, né, que vocês vão aprender. Tem a aula do Eduardo, que é a aula de ondas magnéticas, baseado nesse nosso conhecimento todo. Tem a aula do Leandro, tem a aula da Ana, tem o Início que faz a Gabi. Então nós somos uma equipe que tem tudo isso aí para oferecer para vocês uma identidade energética. Que o ponto fundamental é você conseguir fazer seu autoalinhamento depois de discussão. Pode fazer uma vez por semana. Quando a pessoa está muito assim, pode fazer 2 vezes por semana. Aí dá toda a recomendação. Tem a questão de dia, noite, a hora do yin e yang. A hora do alinhamento não é igual para todos os grupos. Tem grupo que tal hora, tem grupo que tem tantas horas, né? Faz a diferença. Eu dei o plus dos exercícios, teve gente que é otimista e disse, cara, é verdade. Naquela hora meus exercícios estão mais certos que aquela hora. Tem tudo isso para oferecer dentro das energéticas. A solução, né? É bom a gente apresentar isso e mandar algumas soluções. O programa de alinhamento e harmonização psíquica e energética é um programa de identidade energética, é um método desenvolvido para atuar diretamente na raiz do problema, utilizando técnicas inovadoras como a metodologia NC. Esse programa possibilita a liberação dos bloqueios energéticos e o realinhamento do fluxo vital. Esse processo permite que cada pessoa encontre um equilíbrio dentro de sua natureza psíquica e energética, resgatando sua saúde integral e alcançando uma vida mais plena. Esse é o objetivo. Conclusão, né? A perda de energia impacta diretamente a nossa saúde física e emocional, sendo um fator determinante em diversas doenças e desconfortos diários. Cada grupo natural de inteligência, que seria personalidade para vocês, sofre de uma forma diferente com esse fenômeno, e compreender esse processo é o primeiro passo para recuperar a vitalidade. Ao participar do programa de alinhamento e harmonização psíquica e energética, você terá as ferramentas necessárias para atuar na causa dos bloqueios e recuperar o seu equilíbrio de forma profunda e duradoura. Venha conhecer essa metodologia inovadora e transforme sua saúde energética e psíquica, né? O convite aqui é essa aqui é a capa, né? A imagem da capa, né? A gente tem, porque você vai tocar na energia que ele faz bem. E aqui nós temos o dia 10 do 5, 24 do 5, 31 do 5, 14 do 6. São as datas do encontro e os horários, de 9 às 16 horas. A gente fala sobre as plantas, sobre a comunicação da internet das plantas, né? Pesquisa que eu digo que uma pessoa muda, não é só física quântica, mas muda a propriedade da água. Tudo isso está dentro da internet. É muito completo, né? Até chegar no final, é muito completaço. Okay? Tem que pagar para ver. E é muito barato, porque quantos anos você tem? 40 aí? 3. Quer viver quantos anos mais? Muito louco. Então você vai pegar 43, pegar o valor que você vai pagar, que eu nem sei quanto vai lançar, dividir por 43 anos e você vai ver quanto é que você vai pagar. Você vai fazer essa conta, que vai beneficiar 43 anos. Então deveria custar o quê? 43 mil pelo menos. Mas não custa muito. Mas deveria, mas como é uma coisa que ninguém sabe que faz benefício, mas eu não conheço, só conheço o Reiki, a Apometria, que são maravilhosos, Barra de Axis, eu conheço o Theta Healing, eu conheço o Coerência Cardíaca, eu li todos eles, tá? Jamais, todos eles para mim tem uma coerência, só fica incoerente quando eu vou tratar todo mundo na mesma caixa. Eu vou fazer um tratamento para o Douglas, é o mesmo que eu vou fazer para elas aqui, nada a ver.
Os campos são diferentes. Ah, você vai conhecer que tem 2 chakras principais, sim. 2 chakras principais, o resto é secundário. São as suas 2 forças para combate, para reter, para crescer ou para equilibrar. Ok? É isso aí, tá bom? Prazer em conhecer vocês, um prazer em rever vocês aí também.